Eu vou baixando. Bom, então é isso aí. Então, na verdade, eu tô querendo... Eu tenho um amigo que ele foi um dos primeiros... Não sei nem se eu posso falar o nome dele, porque não sei se ainda tá... Se eu quero dar muita atenção pra ele, mas ele... Eu acho que ele foi um dos primeiros a conseguir a licença pra plantar medicinal no Brasil. Ele mora em Brasília. E aí, eu acho que a enteada dele que tinha um problema e o corpo dela, acho que não mexia direito. Tipo, tinha uma... Sabe essas pessoas que meio que... Não sei se é não sei como que chama. Mas quando o corpo é meio travado, sabe? Não funciona direito. Esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que isso. Coloca mais perto do microfone. Ela. E aí... Fala bem perto. Fala tipo um palmo. E aí... Quando ela começou a... Quando ele começou a fazer testes com um óleo de cannabis, ela ficava praticamente normal. Ela conseguia ir pra escola, conseguia se relacionar com todo mundo. E aí ele começou a produzir esse óleo meio que underground. E aí ele meio que... Eu acho que ele começou a ajudar alguém que ele ficou sabendo que tinha um problema semelhante. E basicamente depois de um tempo ele começou a receber cartas, começou a receber pedidos de pessoas e vídeos. Ele me mostrou uns vídeos de gente que, por exemplo, um pai mandava um vídeo de uma criança autista que tava, perdão, batendo a cabeça na parede e no chão e não conseguia fazer nada e insuportável, sabe aquelas crianças autistas que não se aguentam. E aí ele dava a gotinha na boca da criança e daí depois de 5 minutos a criança tava lá, ai, brincando com o bonequinho, ô mãe, olha aqui, não sei o quê. E cara, isso... Fiquei chocado, eu comecei a procurar vídeos na internet, comecei a pesquisar um pouco mais, daí eu vi que realmente é uma das principais aplicações hoje em dia. Depois de pesquisar, eu vi que para epilepsia, principalmente, para esse grau de autismo. E aí, com relação a isso de que liberou agora essa semana, né? Parece que a Anvisa liberou para uso medicinal. Posso dar minha réplica, porque senão eu vou esquecer. Vai, então vai. Tá, então primeiro, existem duas maneiras de você conseguir autorização para plantio no Brasil, né? Então hoje a gente tem, eu não sei exatamente qual é que foi a maneira que a plantação do teu amigo se enquadrou. Porém, ele pode ter feito uma associação, então a gente tem associações que de fato produzem óleo, né? E que consegue... isso é permitido. Os médicos prescrevem e adquirem através das associações. Tem vários poréns nisso, mas a gente pode discutir mais pra frente, tá? Ou então, ainda existem medidas judiciais, daí isso é um juiz que dá, dependendo da comarca. Por exemplo, a primeira, se eu não me engano, foi em Rondônia ou Roraima. A primeira, tipo, licença? Exato, mas na verdade é uma licença assim, ó. Por exemplo, teve uma senhora lá em Canoas que precisava para filha, a juíza deu uma liminar que ela pode ter até, vou te dizer um número, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que são 6 plantas para ela conseguir fazer o tratamento da filha, porque eles não têm condições financeiras, etc. E, de fato, é difícil a aquisição no Brasil, né? Até hoje, a maneira... como se vem sido feito, ela dificulta, né? Não é de fácil acesso, que nem nos outros países que regulamentaram isso, tá? Então, isso é um ponto. Mas com essas plantas, como que essa mulher consegue ajudar a filha diretamente da planta? Ela que produz o óleo? Porque se for assim, qualquer um planta e a planta diretamente ela tem THC, ela tem CBD, ela tem tudo misturado. Então, Martim, eu já ouvi, tem médicos que pedem, inclusive, para os pacientes botarem no suco verde de manhã, sabe? Ou você pode fazer uma extração do óleo, né? E você tomar com azeite, com umas gotas, né? Isso que eu vi, é um óleo que meio tem essa textura. O que me preocupa que o governo está protelando muito essas regulamentações, né, e essas decisões. Quando você tem um mercado negro... Bem grande o tá, mercado. Vamos lá, vamos do começo, não, tá? Não, mas isso mesmo, vai, esse mercado negro Não, seguinte... Não é pra esconder nada e não é pra passar açúcar em cima de nada, o bagulho é... Final da Segunda Guerra Mundial, então a Bayer, né? A Bayer, naquela empresa de aspirina? Bayer, sei. Se a Bayer é bom. Eles fizeram aspirina, isso, que é um analgésico, né? Coincidiu, isso foi entre 39 e 41, tá? Coincidiu com
a proibição nos Estados Unidos. De fato, foi um lobby de indústria, tá? Só que, claro, a gente não pode afirmar isso, a gente não sabe como é que aconteceu exatamente, mas teve esse lobby de tá sendo feito um analgésico, né? E a proibição de uma planta que era utilizada com fins de analgésico, de anti-inflamatório, porque existiam os extratos nos Estados Unidos. O que o governo americano fez, né? Então, eles associaram a ideia da marihuana. Marihuana, por que marihuana? Porque os mexicanos que invadiam os Estados Unidos utilizavam essa nomenclatura, tá? Porque até então era cannabis. Inclusive, eu não utilizo o nome maconha medicinal, e para mim é uma afronta. É cannabis medicinal, sim. Tu entende? Porque a maconha é um termo, maconha, marihuana, foi dado como pejorativo para tu ocasionar a proibição. Dói, né? Quando fala maconha, parece uma coisa... A partir disso daí, óbvio que o mercado negro evoluiu, porque, enfim, só que se perde controle de qualidade, né? Então, o que o cara que compra no mercado negro quer? Ele talvez queira uma ação mais alucinógena, mais psicotrópica. A gente sabe que o THC tem essa ação, se criaram plantas com índices maiores de THC, né? E você não tem doseamento, então foi feito tudo assim, né? E aqui no Brasil, o que acontece? O que é a minha... É complicado eu estar falando isso, inclusive, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de ter um olhar, tá? Beleza, as associações, as pessoas fazerem em casa, ok. Ninguém se preocupou se essas plantas são orgânicas ou se tem pesticida. Se tiver pesticida, para algumas doenças que ela trata... pesticida é agrotóxico, né? Sim. Veneno? Veneno. Piora quadros de doenças. Por exemplo, autismo. Tu recém falou do autismo. Uma criança com doença do espectro autista, é muito complicado tu colocar um químico como um agrotóxico, né? Pra dentro vai piorar o quadro. Uma pessoa com depressão, né? Também tem esse link, né? Deixa eu ver quem mais... enfim... Sim, epilepsia. Até não afetaria tanto a epilepsia, se tu for pensar na bioquímica. Ah, tu disse com relação ao agrotóxico. Entendi, exato, entendi. tá. Isso o consumidor normal, como nós que somos afetados, que fuma periodicamente, semanalmente ou diariamente. Por que como nós? Como nós. Como tá nós. Eu fumo, tu também fuma, vamos sumir aqui. Não, peraí, né? Eu não sei... Mas é o seguinte, eu não sei o que tu fuma, eu sei o que eu fumo. Não, Tá, e é o seguinte, não vamos confundir o recreativo com o medicinal. Hoje a gente tá aqui para discutir do medicinal. Não, sim, mas peraí. Só em autodefesa... Mas com agrotóxico, o que eu quero dizer é que, tá bom, essas pessoas que estão usando medicinalmente para criança com autismo ou com outra doença, eu acho que o que eles estão usando é um óleo processado que basicamente... já foi separado quando tu pega a planta, e mesmo que venha essa planta com agrotóxicos, a gente acaba fumando aquele negócio com barata, com uma semente. Depois vamos fazer um recreativo, mas mais pro final, vamos falar só do medicinal. Então fechou, vai. Então eu pontuei que existe essa falta de controle de qualidade no Brasil, tá? Uhum. Então tem essa questão do agrotóxico, tem a questão da contaminação por metal pesado, do solo, da água, tá? Existe a questão também que você não sabe e você não cria, talvez, uma planta que contém os fitocannabinoides necessários para tratar aquela doença. Fitocannabinoides sendo o quê? Eu vou explicar. Tá. Bom, a planta cannabis, tá? Ela apresenta mais de 144, 240, não me lembro, fitocannabinoides, sendo que o canabidiol é o mais frequente e com potencial de ação mais estudado hoje. A gente está em evolução, assim, com relação à evidência científica. E é estudo, tá? O canabidiol, ele... hoje em dia o pessoal fala, mas como assim? Serve até para unha encravada. Não é que só serve para unha encravada, serve para um monte de coisa. Mas a planta, o extrato da planta toda, ela contém outros fitocannabinoides, entre eles o THC, que também tem ação medicinal. Por exemplo, um paciente com mal de Parkinson, tá? O mal de Parkinson, se ele usar só o canabidiol, ele vai melhorar o sono, a ansiedade,
ele vai melhorar a bradicinesia, que é aquele negócio, por exemplo, assim, vai pegar a xícara, o cara não consegue, entendeu? Isso é muito foda. Mas se o cara tem tremor, se o cara treme, a única coisa que para o tremor dele é o THC, bem como esclerose múltipla, tá? Bem como um alcoolista, né, que esteja com tremor ali em síndrome de abstinência, quem para é o THC. E daí existem outros, canabigerol, canabinol, enfim, que complementam, são outros fitocannabinoides. Daí tem um que é digestivo, tá? Tem o beta-caroteno, digestivo. Beta-caroteno é um terpeno, que o terpeno são as substâncias que tem o aroma, tá? Mirceno, beta-caroteno, e eles também têm ações terapêuticas. Então, se você usar o extrato da planta inteira, você tem um monte de estruturas químicas que serve uma para cada coisa. Então, tu melhora o paciente como um todo. Tu consegue melhorar a digestão do paciente, que a gente sabe que a digestão é uma coisa muito importante. Tu melhora o sono, tu melhora a ansiedade, tu melhora a inflamação, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com o extrato da planta inteira e não com o canabidiol isolado. Que a partir do momento que você isola uma substância, eu acho que perde um pouco o propósito de tu utilizar a planta. Eu fiz toda a minha formação com fitoterapia, eu odeio medicamento, eu gosto de trabalhar com planta e, por exemplo, gengibre, tá? Nossa, sou viciado em gengibre. Só que assim, o gengibre ele tem um lance do gingerol. Nunca ninguém conseguiu extrair o gingerol e fazer que ele tivesse ação. Mas se você utiliza na planta inteira, o gingerol tá ali e ele vai ter essa ação. A gente chama isso de efeito entourage, efeito comitiva, né? Então, quando todos os fitoquímicos da planta, eles otimizam uma eficácia terapêutica, tá? E eles atuam juntos para tu atingir esse objetivo com o paciente. O que me preocupa? Hoje, os estudos, tá? Que existem, grandes, tá? Eles são feitos com o produto isolado, só canabidiol. Só que assim, tu precisa de doses maiores, você tem mais reação adversa com o paciente, tá? E é um processo mais químico, tu perde um pouco do sentido de tu utilizar a planta. Só que assim, a indústria farmacêutica, ela vai sintetizar a partir de alguma coisa para poder pôr para venda, tá? E esses estudos são muito caros. Eles pedem um número de pessoas de estudo assim de mais de 1.000 pessoas, 300 pessoas, 400. É caro tu fazer um tratamento ali durante 3, 4 meses. Quem é que tem grana para fazer isso? A Big Pharma. Com certeza. Tá, e se é ele que tá patrocinando o estudo? Eles que vão ser os principais vendedores, não sei, né? Fica complicado, sabe? Então, os médicos, eu converso muito com médicos, farmacêutica, né? Mas eu converso muito com médico. Então, é coisas que eu digo, tu tem que ter um olhar mais amplo, tu não pode só ler aquilo ali, que nem com tudo, né? Não, certeza, esse aspecto aí da monopolização com certeza vem à tona também, mas, óbvio, alguma coisa negativa tem que ter, mas só o fato de a engrenagem ter virado um terço de volta, um quinto, um décimo de volta já... Exato, já abre e o olho de todo hoje mundo. A gente tem evoluído em estudos científicos com o extrato da planta inteira. Por exemplo, em jornais importantes, porque tem mais isso, né? A revista que é publicada, o jornal, tem muito impacto. Não adianta tu pegar o estudo publicado ali na revista que fizeram aqui na esquina da tua casa, Sim. do que uma Nature, um The Lancet, um British, sabe? Então, esse ano foi publicado um estudo na Nature com extrato da planta inteira, com 188 pacientes. É grande o número, até para o devido fim, 188 pacientes autistas, onde foi observado que quase 70% teve melhora de sintomas de qualidade de vida como um todo. Inclusive, as crianças conseguem fazer, que melhoraram, né? Elas conseguem fazer algumas atividades normais, tipo tomar banho, né? Sozinhas, se vestir, que antes elas não conseguiam. Daí começaram a utilizar o extrato da planta e elas começaram a interagir melhor também. E deixar outros medicamentos mais pesados. Isso para uma mãe e para um pai, né? Imagina,
pode parecer exagero, mas imagina um pai que tem que dar banho, que vê a criança passando mal todo dia, fora de si, de repente consegue observar a criança tomar banho sozinha, reagir normalmente. Isso aí deve ser... Tem um filme um documentário, tá no Netflix, o nome é Ilegal, ele é de 2014. O Brasil, ele permite importar o extrato de cannabis desde 2015, como RDC, tá? Desde 2015, isso rola no Brasil. E esse lance da família e desse documentário auxiliou muito nisso. E assistam, recomendo. E a mãe da criança... Cara, a filha dela tinha convulsão a cada 50 minutos. Imagina o que tu tem um filho com convulsão a cada 50 minutos. Não é vida, né? Não é vida. Daí, claro, ela começou a utilizar o extrato, daí a Anvisa era um inferno para importar. Conta toda a história, é bem bonito. Mas, por exemplo, com um paciente com epilepsia que convulsiona assim, a cada 50 minutos tem 2 convulsões, você diminui a frequência das crises. Então, essa criança vai convulsionar talvez 2 vezes no dia, um pouco mais intenso, mas pelo menos são 2, não é uma cada uma hora. Meu Deus. Ainda vai convulsionar. Foda, né? Cura mesmo não tem. Não, porque geralmente essas síndromes complicadas com epilepsia é Lennox-Gastaut, Dravet. Lennox-Gastaut ainda tem o lance de autismo. Eu vi esses nomes. Exato. É uma coisa que não adianta, é um problema de funcionamento do sistema. Sim. Mas tu consegue otimizar isso, melhorar um pouco. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide é o maior sistema no nosso corpo e ele coordena as catecolaminas, que é assim, serotonina, dopamina, GABA, que é o problema da epilepsia, entre outros. Nossa, eu tava na academia anteontem, na esteira, e tem uma televisão bem na frente. E eu acho que foi um dia depois de ter saído a notícia que a Anvisa tinha liberado. E eles estavam, sabe aquele programa da Fátima Bernardes? Então tava ali, aquele sofazinho com todas aquelas personalidades da Globo. E de repente, parecia que todo mundo... É que tu vai na academia das personalidades, porque tu, de fato, tu é uma personalidade. Não, mas eu tô falando, eu tava na academia e tava passando na TV. Tá, entendi. Não, na TV. Tava as personalidades sentadas no sofá, no programa. E eles estavam discutindo, né, o fato de ter liberado, e tava todo mundo, de repente, a favor. Até as pessoas que semana passada estavam falando mal, estavam todo mundo falando bem. Exato. E aí... chamaram um menino que devia ter o quê? Uns 13, 14 anos, junto com o pai. E ele tava no espectro autista e ele tava ali falando que... Na verdade não era ele, o pai dele contando que ele conseguia fazer tudo. Ele também tava ali falando um pouco. E mensagens dos amigos da escola falando: ei, parabéns, esse ano foi seu melhor ano, obrigado por me ajudar com a redação. Tipo, coisas mostrando que realmente ele tava conseguindo interagir normalmente. E daí uma hora a Fátima Bernardes perguntou pra ele: então, me fala um pouco... essa mudança que você tem sentido, como que você... Ele falou assim: olha, na verdade, uma criança falando, na verdade eu não preciso falar nada. A minha linguagem corporal já diz tudo. Ou seja, o moleque nem se aguentava em pé. E de repente, ele tem a capacidade de refletir dessa maneira, falando: não, só olha a minha linguagem corporal. Exato. Que sinistro. É bizarro. Né? Eu que tenho oportunidade de acompanhar muito paciente, cara, é muito gratificante, assim, ó. Muito. Tem um caso que é bem legal, a gente tá comentando até para conhecimento geral, que é a da senadora Mara Gabrilli, né? Eu não sei sobre isso. Tetraplégica, ela utiliza, ela é defensora, né? Então é bem importante a opinião dela, né? Para tudo isso que tá ocorrendo. De fato, no Brasil a gente anda em passos pequenos, mas não adianta, alguma coisa eles vão ter que fazer. Não, com certeza. Mas o que eu acho que é positivo é... Só falando agora de pesquisa, um estudo com não sei quantas pessoas. Eu não sei como funciona isso com relação à legislação nacional, mas tem a indústria internacional, principalmente a dos Estados Unidos, que hoje em dia é a que está crescendo mais rapidamente pelo tamanho do país. Todo mundo tem um olhar para os Estados Unidos. Os caras são formadores de opinião em tudo. Não, sim, mas o que eu quero dizer é que eles estão estudando pesado lá, faz tempo. Faz tempo. Então, a gente não tem como aqui no Brasil utilizar os estudos deles para facilitar a nossa vida e não precisar gastar todo o dinheiro que eles gastaram pesquisando? Não, mas os estudos, isso é nível mundo, né? Sim, eu digo, mas... Olha, tem um país que tem que ter um... Não é porque eu sou judia, tá? Mas é que Israel tá muito avançado nisso. Muito. Então, inclusive, hoje um grande nome que é o Rafael Michulan, que é um velhinho, super da boa, da paz e tal. Não foi ele. A equipe dele descobriu o canabidiol, o THC... Porra, né? de Israel? Ele é ucraniano. Enfim, foi sim, em mas Israel. A indústria de Israel, sim.
ele é húngaro, ucraniano, não me lembro. Mas eles têm estudo em diversas áreas e tá avançando nesse aspecto. Mas é como eu te disse, para tu convencer a classe médica, eles querem o estudo do Epidiolex, que foi publicado no British de Dravet. Então, hoje o que tá bem descrito na literatura para ser aceito é essas doenças de epilepsia, autismo, dor ainda não tá bem descrito, só que assim, ó, tem um puta potencial para dor, porque age em várias maneiras, mano. Sim, quando eu fui morar a primeira vez nos Estados Unidos, eu fui lá no médico. Que ano que você morou mesmo, me lembro? A primeira vez foi em 2008. E aí... 2001 começou exato. Colorado e tal. Exato. Mas eu lembro que eu fui no médico porque eu queria carteirinha, né? Que lá naquela época, hoje em dia é liberado. É só ir na loja com carteira de identidade que você entra e compra o que quiser. Mas naquela época você precisava ir no médico, o Green Doctor, né? O famoso. Me lembro. Que ele chegava lá e entrava, pode entrar. Eu sei, também já fui. Ele sentava e falava, ei, o que você tem? Daí eu falava, ei, eu tenho insônia, não consigo dormir direito. E, pô, se fico muito tempo sentado, eu começo a ficar com dor nas costas. Ele, então não precisa falar mais nada. Vem cá. Tirava a pressão e tal. Então, eu entendo como é a situação. Toma aqui a prescrição e pô, pode ir. Deu, só isso. Ou seja... mas é ridículo, porque assim, ó, o médico hoje... tem o lance de cada estado ter uma maneira de regulamentar, né? Mas se confunde muito o recreativo com o medicinal, daí o cara compra não sei o que no Whole Foods, daí ele pode comprar não sei... Até eu fico confusa, que eu só trabalho com isso, que eu não aguento mais falar de maconha. Esse dia, essa semana, dessa merda, eu queria tacar meu celular pela janela. Mas também poucas pessoas que têm o dia a dia de poder trabalhar com isso, digamos, de uma maneira formal. E, pô, se eu soubesse, eu nem sabia que tu tava tão dentro dessa parada. Se eu soubesse, eu já teria dentro do teu cérebro. Então é muito interessante. É irado. E é engraçado porque agora é que tá começando a virar uma coisa mais formal, digamos. Só que eu acho que eu não posso falar isso. Tá, então cuida. Se não pode falar, não fala. Sem julgamentos. Não tem correção aqui. Falou, hein? Ai. Não, mas eu quero dizer que agora que tá começando a mudar, digamos, ligeiramente a cabeça das pessoas que trabalham com isso têm um pouco mais de segurança de chegar e falar, não, eu trabalho com isso, sabe? De vir à tona e se expor, porque, pô, dependendo... Eu conheço esse meu amigo que eu falei que tá nesse rolo aí, que ele foi um dos primeiros a conseguir a licença, pô, brigou com família, brigou com não sei quem, sabe? Martinho, eu sou de uma família super tradicional, de médico, minha família inteira de médico. E o que teus pais acham de tu trabalhar diretamente? Detestaram na hora, né? E agora? Detestaram. Mudando um pouco agora ou não? Não falou nada, mas eu já meu tio, um dos geneticistas, um geneticista muito importante, ele é daqui de São Paulo, e ele trabalha com síndrome de Down e autismo. Tive discussões homéricas, assim, com ele. É complicado. Pô, isso ajuda bastante. Tem alguém, assim, desse nível de sabedoria e de confiança, porque tô falando com uma pessoa que tem... mas quando é teu tio, ele te chama de... sim, ele claro, te xinga, claro. Ele fala que tu tá sendo idiota de trabalhar com isso. Eu trabalho com isso porque quando começou o assunto a vir mais... Isso faz um tempo já, eu fui aos Estados Unidos, na época eu tinha insônia, hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais. O quê? Eu tava esquiando em Salt Lake City, e daí eu tava lá na casa de um amigo meu que é mormon. Cidade, tudo é mormon, né? Você viu o filme do South Park? Não vi o filme, depende, eu não sei, eu vi vários... Que é lá, né? Mas eles são de Colorado, né? Não, Utah. Utah? Eu achava que eles eram no Colorado. Não, mas daí a religião... Mormon? Os Mormons são de Utah. Exato. Mas o South Park, o desenho, acontece em Colorado. Não, eu acho que é Salt Lake City. E que daí eles morrem no final. Lembra que a religião certa era ser Mormon? Então, eu não tenho certeza absoluta agora, mas eu sei que pode ser que aquele episódio eles tenham ido pra lá. Ou pode ser que eu esteja enganado. Mas eu sei que em Utah, porque eu conheci amigos de Utah, e até tenho amigos que são de Utah, mas fugiram porque lá a cultura mormon, que pra quem não sabe, os mormons são uma religião que poderia ser comparado ao quê no Brasil? Sei lá, é uma coisa... Não tem mormon no Brasil, é aqueles caras que andam de dupla, tal. Os caras andam todo arrumadinho. Eu tenho um amigo, esse meu amigo é um dos meus amigos mais punk rock que tem. O cara é muito hardcore. E daí tem aquela música do Bad Religion,
As I want to Conquer the world, sim. and give all the idiots a brand new religion. Isso. E ele me contava que ele cantava isso, porque ele veio pro Brasil pra catequizar os outros. Pode Ele falou, crer. cara, vou ficar aqui do Brasil do caralho, olha isso. É. Foda-se, você mora ainda, né? Mas é uma religião bem rigorosa mesmo. Tá, mas só pra gente não perder o foco, Tá. eu comprei lá umas cápsulas de canabidiol e comecei a tomar. Eu tomei aquilo 60 dias, eu nunca mais tive insônia. Daí, depois, eu comecei a descobrir que eu tenho uma doença chamada síndrome de Crohn. Doença de Crohn. Síndrome de Crohn. Doença de Não sei, Crohn. doença de Crohn? Doença de Crohn. Que é uma doença inflamatória intestinal, né? Tá muito ligado com estresse, fator emocional e tal. Dá dor, tem gente que tem CA de intestino depois, A minha avó teve, por exemplo. Tem que operar, evolui pra divertir. É um inferno. Eu nunca fui internada. Nunca tomei um metotrexato, nada. Eu só controlo com alimentação e estilo de vida. Isso que eu ia falar, alimentação então deve ser fundamental, né? Não tem... Sim, mas tu sabe, eu não como carne, eu não... Sim, como, sim, isso eu sei. E daí, mas se bem que eu não como carne é por outro lance, mas colabora. E daí eu vi que era e eu não fumava. Não fumava. Uhum. Não, a gente vai falar disso depois, né? Mas, Tu falou, né? Cara, Eu, por mim, lance pode falar aí- agora. Entendi. E daí eu descobri que isso de fato poderia me ajudar, né? Então daí eu comecei a estudar e eu sempre trabalhei com planta. Foi aí que começou o teu O meu interesse. interesse em E eu já tua trabalhava conexão. com planta, eu sempre trabalhei com fitoterapia. Meu mestrado foi com fitoterapia. Eu sempre trabalhei com medicinas naturais e daí comecei a estudar isso. E eu, poxa, eu quero trabalhar com isso. E daí fiz até conseguir trabalhar. E daí hoje eu já tô pensando em outras coisas que eu acho que daqui a 5 anos vai estar rolando. Porque quem tá no meio já tem uma visão... Mas assim, ó, o lance da cannabis, eu acho que o futuro... Pode ser um achismo meu, mas pelo que eu tô prevendo, que tá sendo feito de estudo, enfim... Bom, a gente tem 3 tipos de planta cannabis. A gente tem a cannabis sativa, cannabis índica e a cannabis ruderalis, tá? Quando Qual que é essa terceira aí? Ruderalis Essa eu nunca ouvi. ganha... Ruderalis? A fibra dela é muito boa. Você nunca teve tênis de canha? Tipo hemp? Hemp. Sim, lembro, Eu sim, tenho sim. calça, tem uma linha da Oscar. Mas isso é um outro tipo A de... gente tinha aqueles Adidas Gazelle. Adidas hemp. Era o verdinho, eu lembro. Isso. Tá. Os egípcios faziam papiro com isso. Sim, eu já Mas, enfim, ouvi essa lenda. Daí você tem o esquema das híbridas, né? Isso, que é o que é skunk. parte um, parte outro. Exato. E você consegue obter dosagens diferentes de cada um desses canabinoides. Tá? Hoje eles estudam a genética da planta e a genética das doenças, né? Sim. A ideia é que no futuro tu tenha uma cepa, que a gente chama de cepa, uma planta específica para cada doença. Tipo uma Tu planta já entende? meio que modificada pra concentrar aquela função. Exato. Entendi. Por exemplo, um cara que tenha esquizofrenia, tá? Nossa, essa é foda. Esquizofrenia, você não pode. Mas tu pode, tu precisa do canabidiol. Tu tem que ter um canabidiol lá em cima, tá? Mas esse fato, o THC pode ser até negativo, porque dá uma não, nóia às vezes. Pra esquizofrenia não dá. E sim. Não dá. Eu não. Engraçado como eu pego isolado. Quando me surge esse caso, assim. Porque até em quem tá normal, às vezes quando fuma fica esquizofrênico. Tipo, a pessoa fica louca, às vezes fica neurótica, fica, como é a palavra, paranoico. Às vezes com algum tipo de maconha. E tem umas que deixam o cara paranoico. Porque tem muito THC. Isso. Mas é isso que eu tô falando. Esse mas tem efeito, umas às vezes... pintas que tem umas predisposição também, e tu não sabe o que ela tá tomando. Não, lógico, Daí toma lógico. não sei o que pra dormir, não sei o que pra acordar, e daí a culpa é do baseadinho. Não, lógico. Entendeu? Tem que saber usar. Exato. Eu também acho que isso é uma coisa de conscientização, porque as pessoas que não estão acostumadas a ver isso como remédio não sabem que quando ele é feito em nível medicinal, ele é realmente muito mais potente. Então não é, vou fechar uma bomba aqui, não adianta. Se fizer isso, vai cair. Tem que ser utilizado com respeito. Vicia. Fumar vicia. Claro, Agora, exato, o tipo, hábito. tomar gotinha. É verdade, Entendeu? é verdade. Tanto que quando eu consigo alguma coisa que não é o fumo em si, que eu consigo uma balinha, um edible ou alguma outra coisa, ou até o óleo,
não dá muita graça, parece que falta aquela... E que na verdade é o vício do hábito, Você né? é fumante, o hábito, bebê. o vício do hábito, é a mesma palavra. É o hábito do... Como é que se fala? É que nem cigarro, de você fechar, de você É o acender, amigo, de né? ficar Teu aqui melhor amigo, o fazendo cigarro. fumaça, sabe? É como, pô, passar o tempo. Olha, eu já fui fumante de fumar uma carteira de Marlboro vermelho por dia quando Pode eu morava crer. na Europa. A Europa... Todo mundo fumava na Europa. Eu morava na França, era -5, só chovia naquela porra. Exato. É Quando bebida... você morava em Milão, também eu me lembro. Bebida e cigarro, né? Vai pra dentro. Sem dó. Eu bebia muito. Hoje eu não bebo. Não põe uma gota de álcool. Não, hoje tu tá muito Ah, saudável. não, tu botou pra mim aqui um licor no meu café, né? Botei Não um aceitei. Baileys no cafezinho, só Vou dar relaxadinho. uma batizada pra dar um... Ficou bom, né? Brilho, ficou bom. Esse não tem, é o outro que tinha, esse aí Ah, já tá. acabou. Mas eu realmente tô curioso pra saber como que isso vai começar a mudar a cabeça das pessoas e como isso vai começar a atuar, porque o que tu falou antes do monopólio, tudo isso também pode gerar uma coisa muito negativa, né? Porque, pô, vai que eles legalizam tudo, mas só uma empresa pode vender. Só uma empresa vai decidir o que vai fazer. O que deu pra entender dessa semana, não dá pra dar nenhum comunicado específico, nem um parecer muito técnico. Por quê? Porque as normativas ainda não saíram. Até ontem não tinha nem sido publicado no Diário Oficial da União, sabe? Então você precisa ter uma RDC da Anvisa, tu não sabe o que Isso foi uma decisão da Anvisa, a gente não sabe como é que o governo vai se posicionar. Tem todo um lance ainda pra acontecer. Entendi. Tá? Mas, pelo que me parece, o que estava descrito é o seguinte: uma empresa, uma indústria farmacêutica, ela pode fazer a aquisição, né, da matéria-prima ou de um produto uma matéria-prima semi... Processado? Exato. E processar ela e daí fazer um produto e daí vender para venda. Quando você faz isso para medicamentos, você tem fase 1, fase 2, fase 3 de teste, né? Uhum. E aí isso aí também não tá descrito. Entendi. Porque um detalhe que eu vi é que eles tá liberado o uso para medicinal, mas não tá liberado o plantio. Então agora eu lembrei que tem essa contra aí, que é como que vai então conseguir a matéria, só importando. Esse então. ano rolou também um projeto de lei lá de regulamentar o plantio, daí o plantio, os caras botaram que só podia ter acesso por biometria, tinha que ser tudo fechado, não sei o que, não sei como é que tá tramitando isso no Planalto, mas, né, tudo bem, eu acho que da maneira que tá ok. Melhor que... Óbvio. Esse processo que eu trabalho, por que eu trabalho com isso? Eu não trabalho com tráfico de drogas, claro né? Que não, né? Claro que não. Eu trabalho hoje na primeira, na empresa que foi pioneira nisso no Brasil, tá? E você, através desse RDC de 2015, que foi depois desse filme que eu falei, do Legal, você consegue autorizar a importação do medicamento, né, mediante prescrição médica, e daí o médico ele precisa justificar que ele tá prescrevendo esse medicamento excepcional para o paciente porque ele não teve resposta para auxílio, né? O paciente não foi beneficiado com outros tratamentos. Ah, entendi. Exceto para autismo, né? Porque autismo não tem refratariedade, a gente fala refratário. Tá. Esse é o termo que é utilizado. Pô, interessante. Se eu estiver sendo muito técnica... Não, aqui, tá louco? Porque... Não tem essa. Com relação à parada do CBD também, eu tenho um exemplo que eu queria mencionar, que eu gosto de prestar atenção em MMA, que é uma coisa, luta, UFC, eu sigo bastante. E eu lembro que antigamente, para colocar como exemplo uma situação que tá acontecendo hoje nos Estados Unidos, que pode ser o que vai acontecer aqui, Bobby entendeu? Burnquist não, ele é um cara super pró, mas mas o que eu quero dizer com relação ao CBD né? era que antigamente vários caras foram suspensos e tem aquela USADA, que é a União, esqueci o que significa a sigla, mas é quem faz o antidoping, sabe, nos Estados Unidos. VADA, World tem Agency não, mas a dos Estados Unidos. Não, essa é World, eu tô falando da USADA, que é a US ADA, entendeu? Sim, a nossa aqui é a... Enfim. Mas o que eu quero dizer é que eles suspendiam vários lutadores que chegavam na semana da luta e não podiam lutar e ficaram suspensos por 2 anos, 1 ano, depois o outro que lutou, mas aí depois da luta fazia o exame de urina e daí caía com THC e daí era suspenso e perdia a chance fudiam com a carreira dele, basicamente.
E hoje em dia, depois da legalização e depois do reconhecimento de que o CBD realmente auxilia em coisas, por exemplo, nos lutadores, em toda a parte de dor, de recuperação muscular, eles usam muito. E agora, os maiores patrocinadores são medicamentos de CBD. E agora não tem mais punição por cannabis. Só se no dia da luta ele utilizar e no momento da luta ele tiver sob influência. Mas um dia antes, um dia depois, ou depois da luta, não tem problema. Calma. Então não é... Como que a parada pode ter virado de uma coisa que... chave, né? Que uma coisa que fudia a carreira de um cara e hoje em dia é o patrocinador principal, que tá lá estampado no chão, no meio do octógono, lá tá lá CBD, não sei o quê. Pô, Voltando, a gente não pode confundir o lance medicinal com o recreativo. Para esporte, de fato, eu vejo aí um potencial gigante na medicina esportiva. Hoje a gente tem marcas que eles fazem um trabalho muito legal, voluntário, com atleta, inclusive atleta paralímpico, que eu acho esse lance super bacana. E o que tá estabelecido pela WADA, tá? WADA. Enfim. O canabidiol, ele é permitido se você tiver prescrição médica, né? Se tu tiver um motivo pelo qual você está utilizando aquele produto. E o THC, na época lá eu olhei, mas eu não me lembro agora qual é que era a quantidade, mas no exame toxicológico, cara, para tu atingir o nível ali que eles pedem de THC, o cara tem que fumar. Tem que usar bastante. Uma coisa que tem até, mas é bastante. Tipo, se o cara fizer pouco, não vai cair, entendeu? Ainda mais na urina. Ah, mas e aí como é que vai saber a quantidade? É foda de... Não, daí tem um limite. Tu pode ir até aquele limite, é igual o bafômetro. Tu pode ir até aquele limite, entendeu? Sim, mas dosar? Como é que vai dosar? Como é que vai saber? Como é que dosa? O exame? Não, pra você não chegar nesse limite. Ah, tá. Eu tô falando por isso. Cada um se vira. Não, mas por isso que eu tô falando. Se for de uma maneira medicinal e você tiver uma cápsula de tantos ml, aí você sabe que aquele é o seu limite. Mas, pô, o cara que usa normal, de uma maneira convencional, recreacional, ou de um óleo underground aí que existe, o cara não sabe quanto que é o teor que o cara tá... tem que mandar pra um laboratório fazer a dosagem. Né? Tá. Mas e com relação ao desenvolvimento de produtos, tu tá envolvido em alguma coisa assim hoje em dia? Tá experimentalmente desenvolvendo algum produto ou extraindo já e fazendo... Olha, Martim, quando eu comecei a estudar isso, é óbvio, eu tenho uma veia empreendedora bem grande, né? Então, eu tenho estudos aí que eu fiz na época, cotei equipamento, como é que fazia óleo, eu tenho uns lances, tipo... Que horror. Eu tive umas oportunidades de desenvolver negócios no Uruguai. Que horror o quê? Aqui o meu vocabulário. No Uruguai. Enfim, eu sei como fazer. Sabe como fazer? Os extratos, lógico. Eu sei como é feito, sei como fazer, eu sei o que é bom, o que é ruim. Com relação à pesquisa e desenvolvimento de produto, até... Tem uns negócios aqui na América do Sul que uma pessoa que eu trabalho, a gente tinha oportunidade de fazer uma consultoria, a gente ainda não fechou. Mas, cara, isso daí você fazer de olho fechado. E eles ensinam, inclusive, eu fui pra Argentina, vou todo ano pra Argentina, né? Eles têm aquela revista THC irada, né? Eu não sei, nunca vi. Tem na Argentina THC? Pá, onde é que tá essas revistas? Eu vou te dar uma, eu tenho umas tantas em casa. Pô, eu quero, por favor. Nossa, essa revista é muito legal. E eles ensinam a fazer creme, eu lembro coisa. Eu sei que tem uma americana High Times. Eu acho que é o nome. Ah, não sei. Tem umas que são foda, que são... tem várias. Sim. Tá, mas enfim, esse lance de desenvolvimento de produto agora que vai pegar. Só que a gente primeiro... já tem Uruguai também, né? Eu trabalho com consultoria também, né? E eu tenho aí parceiros bacanas aí que tanto para fazer o link, para me ajudar a desenvolver. E esse é um olhar que eu me amarro muito, porque eu faço P&D de produtos. Sim. Né? Então eu espero que isso role aí em breve. Então quando derem ok, tu já tá com as facas na mão aqui já. Não, já sei tudo, tá tudo quando na cabeça. Eu tinha um dealer nos Estados Unidos, um cara que vinha na minha casa, ele trazia os produtos e tal, só que ele era meio cientista maluco. Então ele desenvolvia o próprio óleo dele, mesmo sendo legal, tudo, ele era tipo underground e pra não ter que passar pelas burocracias, tudo ele tinha o método dele.
Então ele vinha na minha casa, tal, trazia vários tipos, mas ele também fazia aqueles ursinhos Gummy Bear, sabe? E ele fazia os ursinhos Gummy Bear a partir da concentração de óleo dele e tal. E ele trazia e me dava um potinho e falava, ó, testa esse aqui, me fala se tu gosta, esse é um sativa, esse é um indica. E daí outro dia ele fazia outro produtinho, suco, ó, eu fiz esse suco aqui, cara, que é meio energy drink, mas também... Dá pra fazer planta, né? Cara, eu era o cobaia do cara, mas igual, é a nova cúrcuma. mas... É o novo gengibre. Exato, mas sei lá, porque... Tá, nesse aspecto eu não sei se é tão foda, mas por exemplo... Novo não, velho pra caralho. Porque é o seguinte, né? Na medicina tradicional chinesa e na medicina tradicional indiana, que é a Ayurveda, é uma das plantas, se eu não me engano, a chinesa é a mais importante do sistema. Porque... Pra mim é a mais importante do sistema. Mas uma coisa que você tava falando antes que eu lembrei agora, com relação ao vapor, sabe que tem um óleo, tem aquelas canetinhas que são tipo vaporizer. Então, mas essa parada aí, todo mundo acha que é de boa, o óleozinho e tal, mas, pô, eu conversei com esse cara e tem uma relação de temperatura e de composição do óleo ali. Não é simplesmente desenvolver um óleo e botar num cartuchinho daquele e fumar. Aquilo ali é uma caneta. Pode ser prejudicial ficar inalando uma parada ali que não sei qual a temperatura de combustão ali. Não... Ó, a via inalatória, né? Ela não é permitida no Brasil. Tu ela falou é que o óleo, permitida nos Estados Unidos. O que é uma via inalatória? A via inalatória ou é nariz não, ou isso eu sei, mas tu fumar, disse... né? Sim, tu quer dizer a via... Por pulmão. Por onde inala, porque a gente entendi. tem absorção pelo pulmão, né? Achei que era um método de produção da... Não, no entendi. Brasil isso daí nem vai rolar. Tu pode pensar nas gotinhas, mas isso daí por enquanto não vai rolar. Mas é muito legal a utilização dos vapes, né? Sim. É diferente da tal da caneta essa. Entendi. O vape, tu diz, é aquele... Vape, o vaporizador. Sim. Por quê? Você queima... você tem um nível de combustão que você consegue queimar os fitocannabinoides e os terpenos para você ter uma resposta clínica, só que ele não passa daquela temperatura, porque se ele passa daquela temperatura e tu tem aquela combustão tipo 100 graus Celsius, que fica cinza, fica o carbono, esses carbonos eles estão indo para pro teu pulmão, né? Isso aí. Esse que é o brinquedo do futuro aqui, ó. Esse aqui é uma marca que eu lembro... Isso aí, inclusive, as pessoas... Eu Olha tenho uma colega de trabalho que trabalhava já com cannabis nos Estados Unidos, né? E ela me contou que o pessoal fuma isso daí dentro dos escritórios, porque eles estão desmamando os Adderall. Em qualquer lugar. Porque... Ou tu tem... que nem eu e tu, a gente tem déficit de atenção, não tem? Eu não, eu sou super atencioso. Nós dois, hiperativo. Não, hiperatividade é diferente de déficit de atenção. Tá, mas o cara que é hiperativo é difícil. Não, lógico. Tá, daí a galera toma Adderall nos Estados Unidos pra conseguir sentar a bunda na frente do computador e estudar. Só que Adderall é tipo Ritalina, é tipo Venvance. É uma química muito pesada, né? E eles desmamam os Adderall com esses vapes. Mas isso aí, esse Adderall aí, é uma droga que, porra, quem toma é... jornalista, gente que tá o dia inteiro em pé. Eu nunca tomei. Eu também não, nem quero. Eu sou muito elétrico já. Pra mim tem que ser alguma coisa que abaixa a minha velocidade, assim, fala, opa, calma aí. Por isso que... Porque daí você consegue sentar, se baixa a tua velocidade, tu consegue te concentrar e um negócio que tu faria em 2 horas, porque tu levantou 5 vezes pro banheiro, tu fez comida, tu falou com o teu amigo no telefone, tu brincou teu... Não, tu fez em uma porque tu ficou de fato sentado. Exato. Não, verdade. Eu digo que eu já utilizo medicinalmente há muito tempo, porque pra mim Tu não fumava. Eu me lembro quando você começou a fumar, eu ainda te disse, nossa, te fez muito bem. Mas eu comecei a fumar com o quê? Com 22 anos? Eu me lembro que ainda bem, porque da galera. Ainda bem, porque eu fui pra escola, eu tirava nota boa, depois faculdade, tipo... Eu também tirava, meu bem. Eu imagino que se eu tivesse... Isso que eu acho que deveria ser proibido, maconha para adolescentes, crianças, vamos dizer... Deveria ser a mesma idade do que cigarro, do que bebida, porque eu acho que nessa idade, onde tu tá em desenvolvimento, onde tu tá aprendendo, onde tu tá se relacionando... Peraí. A gente não vamos confundir Não, tô falando recreacional. Desculpa. Tô falando medicinal. Tá bom, desculpa, é verdade. Tem que Mas assim, ó, é lógico que álcool e cigarro tinha que ser proibido. Porque, pensa bem,
tá? Não, mas álcool e cigarro é proibido. O que eu digo Não, é que... álcool e cigarro não é proibido. Pra menor de 18? Não, por que a gente pode ir ali no supermercado comprar álcool e não pode comprar cannabis? Ah, não, isso... Entendeu? Claro, Porque claro. o álcool, me diz alguma coisa boa que o álcool faz. É um lubrificante social, né? Toma um copinho ali, já fica mais tranquilo, consegue trocar uma ideia. Não me vem pessoas com que... papo quitanino do vinho, resveratrol. Não, Toma suco de uva, velho. Não, mas tipo assim, tem pessoas que, por exemplo, por que é tão comum uma pessoa ir pra um bar e tomar um drink e aí o cara... Por que precisa tomar um drink quando sai? Por que tá todo mundo bebendo? Pô, porque a galera se solta, vai dançar. Se eu for... eu não bebo, né? Mas, bebo uma coisinha ou outra, mas é desconsiderável. Mas tem muita gente que vai sair, se não beber, não vai fazer nada. E por outro lado, se beber, vai estar lá no meio da pista, pulando, dançando, chegando no ouvido da gata, falando coisas que nunca falaria se não tivesse tomado aquela dose. Então, querendo ou não, é um lubrificante social, mas... Cara, e a porra do cigarro? Não tem cigarro é igual mastigar um pedaço de borracha de pneu. Não faz nada, né? Só... Na verdade, só que esse ano eu estudei muito a cultura xamânica. Tá? Porque o que me chamou a atenção? Agora o meu olhar, ele tá pro lance dos psychedelics, né? The New Psychedelics. I like it. Teve um livro do Michael Pollan, que é um cara importante, que eu tô lendo. Science of the New não lembro o nome do livro, mas ele fala da utilização de cogumelo, né, psilocibina, e de plantas como a ayahuasca, né, que é um blend de plantas que tem o DMT, né, que tem função alucinógena no tratamento de alguma doença, tipo depressão, etc. Não vou entrar nesse assunto porque a gente tá falando sobre cannabis. Tá bom. A gente pode até fazer um desse no próximo. Tá bom, porque eu tenho muitas dúvidas. Mas enfim, eu gosto de ir a fundo, eu gosto de estudar o lance cultural, empírico, e para ver onde é que se aborda, o que se aplica na ciência. Ou para onde a ciência vai conseguir ir, né? Tu consegue ver para onde a consciência vai seguir, mas tu precisa das comprovações. Tá? Então, na cultura xamânica, o tabaco ele tem uma função. O tabaco, eles falam que é uma droga... É um... Estimulante. Diurno. Ele é masculino, né? Masculino é dia. Então, o índio vai lá, ele acorda de manhã, ele dá os tapinhas dele ali no tabaco. Daí, ele vai pensar o que vai fazer durante o dia. Daí, tem as plantas... Como se fosse um café pra gente. Tipo um café. Daí tem as plantas noturnas, né? Da noite, da lua, as plantas femininas, plantas intuitivas, que estimulam a tua sensibilidade e a tua intuição. E a Santa Maria, acho que é Santa Maria, que é a cannabis, ela faz isso, ela é planta da noite. E a ayahuasca também. É planta da noite. Por isso que a sessão do ayahuasca eu nunca fiz, tá? Mas a sessão do ayahuasca tem que ser à noite. Eu já conheço algumas pessoas que foram e falam que é uma experiência bem doida, mas todos têm uma experiência diferente. Sim, porque na verdade... Por quê? Porque cada ser é diferente. O teu cérebro é diferente do meu. E você consegue, com os alucinógenos, acessar seções do teu cérebro que você não acessaria se você estivesse são. Ah, com certeza. Só que assim, eu acho que tem que estar muito bem, tem que estar tratadinho, não dá pra ter muito probleminha, porque o teu subconsciente, o teu porão vai ser sujo ou o teu porão tá limpo? Porque tu vai entrar dentro dele. Isso é foda, porque tanto o álcool, quanto maconha, quanto a droga que for, vamos nem dizer droga, mas qualquer substância dessas que influenciam no teu comportamento. Isso que falou é uma coisa interessante e é muito verdade, porque se tu não tiver num estado mental equilibrado, digamos, pode ser muito negativo. Qualquer uma, até maconha. Se não tiver com a cabeça num bom lugar, pode virar de cabeça para baixo e ter os piores pensamentos, entrar numa noia. Bom, maconha tá bom, pode não ser tão ruim, vai passar logo, mas outras drogas pode ter um ataque e pular da janela, sei lá, pode ser muito negativo. Então, tem certas drogas como essa ayahuasca, por isso eu acho que eles fazem um ritual num lugar especial, cara, que é meio que pra te direcionar e falar, vai nessa direção, vai. E é o seguinte, não é uma coisa recreativa, isso daí é um lance que pode espiritual. E pode ser medicinal, porque o que hoje em dia, Martim, a gente conecta o corpo e a alma, o corpo e a mente.
Então, pra mim, a ayahuasca, ela é uma terapia. Não é pra ser modizada. Daí todo mês o cara vai lá, ficou viciado em fazer a transição, não sei o quê. Não, não é isso. É uma coisa que te auxilia na tua terapia. Tá? Eu, por exemplo, esse ano eu curti esse lance de fazer terapia. Então, eu faço psicanálise, faço a massagem da medicina tradicional chinesa, que também tá ligado com isso. Faço minha yoga lá, minha prática diária de yoga, sozinha, concentrando no meu corpo, a minha natação, às vezes... são práticas meditativas. Hoje eu medito, te auxilia a meditar. Sim. A própria cannabis te auxilia a meditar um pouco. Com certeza. É uma ótima ferramenta para te colocar num lugar certo no teu dia a dia e te deixar um pouco mais equilibrado, porque realmente medicinalmente... Eu vou falar de novo, para mim é basicamente um remédio que me deixa na velocidade normal do mundo, porque se eu tiver 100%, se eu me empolgar um pouquinho, eu já fico rápido demais. Primeiro podcast que eu gravei, meu Deus, a hora que eu fui ouvir, eu falei, caralho, eu falo rápido demais, eu não me escuto. Tu percebeu isso agora? Aquele dia que tu foi lá em casa, que a gente falou de fazer esse podcast aqui, tu falou, tu só não pode falar tanto que tu tá falando hoje. Exato, mas pra mim isso é ótimo, porque eu me ouvindo, eu consigo depois tirar próprias conclusões, sabe, sobre mim mesmo, falar, caralho, como é que eu vou ficar conversando com uma pessoa nessa velocidade se nem eu me entendo, imagina os outros. Isso é análise, né? Autoanálise, é claro. autoanálise. A psicanálise te auxilia a te julgar. Não, mas a cannabis, maconha, me deixa num estado onde eu consigo, sabe, pensar na mesma velocidade que eu falo, porque o problema é o quê? Eu penso mais rápido do que eu falo, então eu quero passar toda a informação na minha cabeça antes de eu esquecer, ou para ter certeza de que eu vou falar tudo, e acaba ficando nada claro, porque tu quer falar mais do que a pessoa vai processar, e a maneira com que tu tá pensando às vezes não é clara para outra pessoa, então tem que ter paciência. Compartilhamos do mesmo problema. Eu tenho... Que eu tenho certeza, eu vou te colocar uma cena minha da escola, eu acredito que a tua era mesmo. Vai. Era o seguinte, a Adriana terminou, professora falando pra minha mãe, a Adriana terminou antes que todo mundo a atividade, daí ela começou a incomodar os outros, porque ela queria brincar, daí ela começou a jogar papel no teto, ela tava entediada, tive que mandar ela pra fora da sala. Exatamente. Ou então, quando eu fui... nunca vou me esquecer, quando eu fui apresentar a minha dissertação de mestrado, meu orientador, ele olhou pra mim. Olha só, vamos combinar o seguinte, a cada 2 slides tu toma um gole d'água. Nossa, ele falou isso? Falou, porque era pra eu parar, porque as pessoas não tinham capacidade de entender. É óbvio, né? Um lance que eu estudei, que eu fiz ali durante... ninguém sabia mais do que eu aquilo ali, e eu queria falar tudo que eu sabia. Só que assim, às vezes é melhor, segura a informação. Como pode, né? Às vezes a gente tem tanto... E as pessoas, no geral, têm tanta coisa, ou alguma coisa especial pra falar, só que a maneira da comunicação pode estragar aquilo completamente. Por isso que eu acho que isso é muito beneficente pra mim, e até o próprio podcast pra mim... Beneficente, não benéfico. Benéfico, desculpa. Cara, eu quero entrar nesse assunto. Eu, ultimamente, tô confundindo todos os idiomas, cara. Eu falo uma palavra em inglês... traduzido do inglês pro português, ou do espanhol pro português, eu misturo todas as terminações. Vamos fazer um podcast misturando várias línguas. Não, mas eu tenho que... Ninguém vai aguentar. Caralho, isso que é foda. Mas bem... Tá, mas vamos voltar na cannabis, né? Claro. Bom, não sei o que mais que eu tenho de dúvida com relação ao uso, como é que eu vou fazer? Maneiras de utilizar a maconha, a cannabis medicinal. Olha, das que eu já vi são, essas principais que a gente falou, que é autismo, epilepsia e tal. Eu lembro que agora, bem no final... Quer que eu faça uma listagem de doença? Não, sim, mas antes disso eu quero só te indicar uma que a gente não falou, que é básica também, mas eu lembro que a última vez que eu fui numa lojinha, que já estava bem nessa fase agora de estar liberado 100%, eles fizeram uns produtos que são bem comerciais, que são aquelas canetinhas... Tipo sabe aquele cigarro eletrônico? Sim. Que é bem pequeno assim, que é disposable, que é descartável? Eu não curto esses... Não curto esses lances. Não, sei, mas isso daí dá uma independente doença, disso... inclusive, sabe? Que? Isso daí tem... Agora fizeram um nome de... Eu vou procurar o nome da doença. Fala, tá, quero ver. Não, porque é desses cigarros eletrônicos, tá na moda, né? Os Sim, eu sei. Duo, você não viu, porque você não vai pra noite. Às vezes eu tenho que ir e eu vejo... Às vezes eu tenho que ir... Às vezes Caralho, sério, essa pena que não dá pra deletar essa, né? Agora tu vai ter que viver com essa. Onde é que tá aqui?
Quer que eu procure? Que Não, pode deixar. O nome da doença... Tá, mas eu queria dizer é que tem uma canetinha que é pra... Evale. Evale? É. Depois eu falei, depois eu falo. Não, o que eu queria dizer é que eu lembro que tinha uma canetinha que era de CBD, que era pra cólica menstrual. Tava lá escrito assim, ó. Esqueci como é que é. Cramps. Não, como é que era o nome? Cara, esqueci como é que é cólica menstrual em inglês. Bom, anyway. Não era pra endometriose? Não, era pra... É um tipo um óvulo que tu introduz. É um e-cigarette. É um vaporizador que é descartável. E já tem escrito em cima pra que é. Sleep well. Tem outro que é... Olha, eu acho um absurdo. A galera fala mal da Anvisa, eu também sou a primeira a falar mal da Anvisa. Só que é o seguinte, a Anvisa, pelo menos, eles tentam regulamentar e eles pensam algumas coisas. Agora, os Estados Unidos, a maneira como eles... o FDA, né? O Food and Drugs Administration... Sim. Cara, eles liberam qualquer coisa, só pensam em dinheiro, tipo... É ruim esse lance, é muito capitalista, né? Pô, mas imagina quanto dinheiro que não tá gerando isso. No Canadá não tem isso aí, não. Mas lá não é legal. Como não? A maconha é legal no Canadá? Traveling with cannabis? Eu fui pro Canadá agora em janeiro. Mas legalizadão igual a Califórnia? Não é igual a Califórnia, até porque o Canadá é um país diferente. Mas você pode. Comprar na loja? Você tem os dispensários. Tu já deve ter ido num dispensário. Dispensary, milhões? Exato. Sim. Falando em dispensário, antes eu tava dizendo que eu achava que o futuro pra doença, né, ter uma planta específica pra cada doença, que nem tem nos dispensários. Tipo, tem aquele site, o Leafly. Não conheço. Leafly tem até um app, que daí você entra no site do dispensário e daí você bota ali mood, né? Daí tu quer ficar feliz. Isso. Daí tu escolhe as plantinhas. Isso. Daí tem a planta que não te dá fome, daí tem a planta que te... pra tu dormir, daí tem, né? Sim. Não, isso é... Eles estão fazendo isso com Duo. Exato. Juul, como é o nome? Esse cigarro eletrônico, né? É, isso. Porque... Pra quem tá por dentro e é da cultura e realmente gosta, sabe o que é uma sativa, o que é uma índica, o efeito, uma híbrida. Mas quem não conhece isso vai por esse negócio. Mood, happy. Eu quero uma que é o relax. Eu quero que é uma, sei lá, mellow. Aí tu vai lá e pega uma que vai te deixar bem relaxado. Porque tem uns tipos, como as sativas, geralmente, que se tu quiser, tu pode usar e fazer exercício físico. E fazer alguma coisa... Não diga. Pô, mas se tu fumar uma índica, tu não levanta do sofá, tu fica ali, agora se fumar uma sativa, eu vou numa corrida, se você estimular a parada... Nossa, Fala, vai. Pip! Olha o cérebro mais rápido que a língua. Pip! Vai, meu, fala, ô Adri. Olha aqui, ó. Adri. Saiu no Globoesporte.com, bota aí pra aparecer pra galera. Qual que é? Evale. Eu vou no Globo.com, onde é que eu vou? Não, bota Evale no Google, mas saiu ontem no Globo.com. Evale. Ó, cigarro eletrônico mata. Conheça Evale, doença respiratória aguda causada pelo vaping. Eu vou divulgar isso aqui no Instagram. Evale Vaping. Vamos ver. Evale com I, tá. Não tô achando aqui. Evale. Olha aqui. Deixa eu ver. Cigarro eletrônico mata. Conheça a Evale. Como é que compartilha no Instagram? Não, já vai chegar aqui. Misteriosa... Vamos lá. 2 horas atrás. Porra. Então. PF investiga a organização responsável por comércio ilegal de ouro. Não é isso, caralho. Ó, moda entre os jovens e cigarettes são responsáveis por 2.291 casos da nova enfermidade nos Estados Unidos, com 48 mortes em 5 meses. Quantas? 48. Caralho. Mas é por quê? Por causa dessa porra desse vaporizador que... Não, os cigarros eletrônicos. Então, mas sabe por quê? Porque eu já falei com um cara que fabrica essas canetas. Porque a temperatura de fusão... É fusão que chama? De fusão? De ebulição. O ponto de evaporação. O ponto de fusão. De fusão não... porque até a temperatura que vai. A temperatura em que vaporiza a parada. É uma temperatura específica. E se colocar uma temperatura muito alta... Ele vira uma coisa cancerígena, sei lá, uma coisa negativa, é tóxico. Exato. E também dependendo da composição. Dependendo da composição do óleo, a temperatura é outra. Então, por isso que as pessoas às vezes misturam as partes de um vaporizador no outro e acham que pode, e às vezes usam aquelas canetas muito potentes para um óleo que não deve ser aquecido naquela temperatura e acaba
se prejudicando. Eu acho que se perde muito... Vamos falar do recreacional? Vai, fala. Vamos, Claro. porque agora a gente já passou para o cigarro eletrônico. Eu acho que se perde muito a essência da planta, a beleza do ritual, da maneira... Se banaliza muito, né? Então, a própria caneta, eu acho que fica banal. Eu acho que tem que priorizar o ritual. É? Eu Mas acho tu que não tu acha tem que ter hora, tu tem que ter momento. Mas tu não acha que pra a vovozinha ou o pai caretão ali, ou o tio que é o primeiro a falar mal da parada, não precisa de um brinquedinho desses pra olhar e realmente aceitar? Porque pra mim, esses brinquedinhos não são pra mim. Eu não compro balinha colorida, não compro pirulito de maconha. Eu vou lá e compro a flor. Que pra mim é o que realmente, voltando ao assunto, eu gosto do hábito, eu gosto de enrolar, eu gosto de... É uma terapia. Sim, Mas para as outras pessoas... ritual. Você vai ver um amigo, você quer teu dia de trabalho foi super acirrado, você vai chegar em casa, você quer relaxar. Com certeza. Mas para outras pessoas que são mais conservadoras, às vezes eles precisam de um produto que vem ali dentro de um pacotinho, que daí o cara sabe que é um pacotinho que foi feito com cuidado, daí tem a bula atrás certinho, não é uma bagzinha transparente com uma folha aqui. Mas pode ter a bulinha dentro. Não, pode, né? mas mesmo assim, é só uma etiquetinha. Agora quando vem ali a canetinha... No Uruguai é assim. Sim, eu tô ligado, mas... Sei lá, eu acho que esses produtos mais brinquedinhos, eu acho que tem o seu papel, que é de, sabe, para as pessoas que se sentem meio invadidas com esse negócio de fumar, da fumaça, de ficar com cheiro. Às vezes ficar tá com cheiro. Mas daí toma as gotinhas também. Não, lógico, por isso que eu falo as gotinhas, mas tem esses brinquedos. É uma alternativa, de fato. Pô, as balinhas, eu lembro que tinha uma balinha que era um Chocobits, sei lá como é que era, tipo umas bolinhas de chocolate, tipo aquele Bibs que a gente comia na escola, lembra? Chocolate Bibs pequenininho. E um chocolatinho daquele ali, vem uma latinha com, sei lá, 40 chocolatinhos daquele, e cada chocolatinho tem, sei lá, 3 miligramas, não sei, 5 miligramas de maconha. A gente chama de forma farmacêutica. E aí, porra, imagina. Pode ter várias formas farmacêuticas. 2 bolinhas de chocolate, cruc, cruc. Aí passa 2, 3 horas, mais umas 2 bolinhas. Pá, quando vê, tá 2 microdosing ali. E não tá ficando doidão, tá de boa. E anda com uma latinha, não fica com cheiro. Então, eu acho que tem o seu papel recreacional. Tem. Né? Não é recreacional, mas é que... Como não é? Eu acho que... óbvio, não é aquela coisa de sentar numa roda, fechar uma charola, tá todos os amigos ali. Eu acho que é questão de se autoconhecer, tudo cai no autoconhecimento. Que nem eu e tu, a gente tá contando aí, né? Em público, que a gente tem um problema seríssimo com hiperatividade. Não é seríssimo, é normal, né? Bom, vamos ligar pra mamãe e pro papai. Tu liga pra tua mãe. Não, eu ligo pra tu e tu liga pra mim. Não. A minha pode ligar à vontade. Mas eu não acho que é... Já foi pior. Quando eu tava na escola, que eu tinha que ficar sentado o dia inteiro, era pior. Agora, hoje em dia, com o que eu faço da vida, com minhas responsabilidades, não me afeta tanto, sabe? Eu brinco que eu tenho minhas horas bunda, que eu preciso da hora bunda. Pra mim é muito difícil fazer uma hora bunda. Claro que é. Minha hora bunda aí, aqui contigo é tranquila. Mas... 1 hora sentadinha aí, velho. Mas nós estamos trocando uma ideia, né? Mas por isso que... Agora, pausa. Eu quero entrar numa coisa. Por isso que esse formato... Rapidinho, só falando de podcast, claro. Que eu vou rebater nessa tecla, porque é um formato que as pessoas ainda não conhecem muito bem, assim, uma conversa como essa, e às vezes falam, pô, vai ficar 2 horas aí falando, porque não resume e fala os pontos principais. Não vai ter esse tipo de conversa tão relax, falando de uma coisa que de repente vai vir na cabeça. Tu perde assunto. E outra, contigo, quanto tempo nós somos amigos? Mais de 10 anos, entendeu? Muito mais. Tá, mas vamos colocar mínimo 10 anos. 15? E a gente, óbvio, eu e tu, a gente já teve várias vezes conversas produtivas e tal, mas assim, falando formalmente de um assunto como esse que temos em comum, que é interessante, mas também ao mesmo tempo é pessoal e é recreação, é tudo junto. Mas nesse formato, a gente daí, tu sentadinha, eu sentadinho, sem levantar e fazer alguma pirueta ou se jogar no chão ou falar alguma merda que faz sair do assunto em si. Então é um formato que permite isso, tanto entre amigos quanto em pessoas desconhecidas. Nenhum de nós está aqui pegando o telefone e ficar checando likes ou ficar vendo notícias. Não, nós estamos aqui focados em um assunto que pode ser que desvie, mas nós ainda estamos dentro dessa cápsula. Do tema. De uma cápsula de uma conversa onde nós estamos, produtivos, vamos dizer, entendeu? Então por isso formando, que... né? Exato. Mas voltando ao assunto, não sei em que ponto que a gente estava.
Em que ponto que a gente tava? A gente tava falando de recreativo. Recreacional, isso, recreativo. Não, é isso, na verdade. Mas eu fico Esse triste vai ser o último porque... ponto, né? Esse vai ser a última etapa da legalização, né? Se chegar lá, né? Vai chegar, com certeza. Te falei outro dia daquele... Pra quem não viu ainda, o seriado Pico da Neblina. Eu vi esses dias no episódio, mas é muito enrolado. Não, mas é que, pô, os primeiros episódios mostram os personagens e falam um pouco sobre o enredo. É que tu é hiperativa, né? Eu não. Então... É que tem que fumar um beck antes de ver, meu. Eu durmo. Não, mas aí assim, ó, vê de manhã, entendeu? Não, é que eu gosto de ver acompanhada, entendeu? Se eu vejo que tem uma pessoa... Não, Mas aí não vê, só vê, também dorme. Não, mas é que daí tu tem uma coisa pra fazer, entendeu? Tu é acompanhada. Entendi. Eu tô podendo ver eu e você, trocando uma ideia. Tu vê o seriado, daí tu discute o seriado Não, com com amigo, certeza, entendeu? com certeza. Sim. Mas eu não consigo ver um filme. Porra. Muito difícil. Então aí, ó, tá precisando usar. O filme que eu vi... Deixa pra lá. Tá bom. Então, mas aí que tá a utilização. Tu tá falando que tá hiperativa, que tu não consegue nem ver um filme direito. Pô, tem que... É que na real eu não tenho tempo de ver filme. Mas... Podcast eu escuto. Escuta, mas é que o podcast, voltando de novo a esse assunto do formato, pra mim também é muito útil porque eu posso ouvir enquanto eu tô dando um rolê na rua, enquanto eu tenho que ir aqui em São Paulo, lá do outro lado da cidade, vou demorar 1h30 pra chegar. Pô, eu escuto um podcast nesse tempo. E, porra, chego lá, aprendi um monte sobre um assunto, ou melhorei o meu conhecimento sobre um assunto. Exato. E eu poderia ter ficado aquele tempo todo jogando ali Candy Crush, ou jogando algum joguinho ridículo. Ou conversando com um amiguinho no WhatsApp. Ou conversando no WhatsApp. Ou curtindo, fazendo like no Instagram. Ou ficar igual um zumbi ali, passando o feed do Instagram, igual 99% das pessoas ali. Entendeu? Tu sabe que eu acho ansiogênico, né? Esse lance de Instagram. Tu acha o quê? Ansiogênico. O que é isso? Te dá ansiedade. Porque daí você... Lógico que dá. Tá vendo a vida dos outros ali, tá achando que tá ficando pra trás. E daí tu posta da tua, daí tu quer ver o feedback, que tu precisa de aprovação da tua, né? Que sentimento filho da puta, né? Ansiedade? Não, essa coisa de... Todo mundo sente isso, não tem alguém que não sente, mas óbvio que eu consigo reconhecer e consigo fugir disso. Não completamente, mas... Quando tá ali vendo o feed, tá passando, tá vendo as pessoas, óbvio, todo mundo só posta coisas boas, né? Tu tá vendo, o cara ali tá fazendo um trabalho irado, o outro ali tá em casa com um monte de coisa bonita no fundo. É vagabundo. O que tá fazendo um trabalho irado, o cara é do O caralho. cara tá na piscina na terça-feira, não, vagabundo. Mas eu também queria estar. E aí... Sim, mas ninguém sabe, por exemplo, se o cara tá trabalhando sábado, tá trabalhando domingo, Exatamente. Ou trabalha 14 horas, tipo eu às vezes trabalho. Exatamente. Tu chega em casa, tu faz 3, 4 turnos. Com certeza. Se tu tem trabalho pra fazer, tu faz. Não, eu concordo plenamente. Mas é foda fugir disso. Eu tô regrado e tô diminuindo, eu já falo isso sempre, vou continuar falando, porque eu acho que todo mundo tem que desintoxicar um pouco dessa porra. E foi por isso que eu me joguei no podcast, porque eu não quero ficar igual um palhaço ali fazendo um videozinho sem sentido todo dia, uma selfie sem camisa aqui e uma outra, um videozinho, esse é meu café da manhã, e nós estamos aqui nessa também isso é julgamento, nós já estamos entrando em questão de julgamento. Tu acha que é julgamento? Cara, eu acho que cada um eu tô faz falando o que do exagero, quiser. Nós estamos falando eu e tu, o que a gente gosta de fazer. Lógico, não, mas eu tô falando de uma questão que é de exagero. Do exagero, óbvio. Não tô falando da pessoa que usa normalmente. Tô falando de exagero. As pessoas que vivem ali, que são influenciadores, que são personalidades que vivem disso porque ganham dinheiro com isso ou porque vivem disso porque ali encontram, né, a satisfação do dia a dia. Se tu abrir o meu Instagram, tu vai assim, ó, daí tu vai vir um lance de esporte, sei lá, do Babi Burnco e de CBD, daí depois vai vir um CBD News, daí depois vai vir um lance de wakeboard que eu gosto, depois vai vir um lance de snowboard que eu gosto. Daí vai vir um amigo, vai vir você, vai vir o Rodrigo, não sei, uns amigos. Daí vai vir um tigrinho, uma pantarinha. Eu gosto de ver bichinho no Instagram. Achei que tu ia falar um tigrinho, um carinha, um gatinho. Eu acho que hoje em dia também tu não foge daquilo ali. Eu acho lógico, não pode ser especificamente, de fato, eu sou solteira. Eu acho que... Na data do podcast, que hoje é 6 de dezembro, a Adriana está solteira. De 2019. Galera. Eu vou dando um update. Isso, 2019. Isso. Eu vou dando um update, tá? Vai. Mas, enfim, você tem ali... Tu te comunica com pessoas através dali, né? Tem gente que se comunica por Happn, por Tinder. Eu nem sei como é que funciona, mas eu acho que é parecido. Que mentira que tu não sabe como funciona. Cara, eu nunca tive esse lance. Adriana, tu veio aqui no podcast pra mentir sobre isso. Não.
Mas se tu quiser que eu minta, eu posso mentir. Então fala a verdade, tu sabe como é que funciona? Cara, eu não... Juro pra ti, eu nunca entrei nisso. Eu vou te explicar, eu sei como funciona. Ah, tu já entrou? Eu já tive. Eu já testei todos. Tá, conta pra mim como é que é, porque eu não sei. É assim, ó, tu faz um perfil igual normal. Não, tá, sei mais ou menos. Tu faz um perfil, daí tu dá os likes Calma. ali. Aí tu coloca, não é tu dar os likes, tu coloca as tuas informações que tu acha relevantes pra esse tipo de fim. Ou seja, o que as Meu pessoas... nome é Martim Mica, eu Não, sou não, não, argentina, não, 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 calma, nascida calma, em calma. Buenos Aires. Não, como seria o da Eu gosto Adriana? de andar de skate. Que mais? Vai, que mais? Fala o meu que eu falo Eu o sou teu. né? modelo. Que mais? Eu sou muito bonito. Eu sou inteligente pra caralho. Só que eu sou hiperativo. E assim, se você tiver a fim de tomar um café e ter um papo interessante, me dê um like. Exato, eu gostei. Mas é exatamente isso. Coloca alguma biografia tipo isso. E aí você coloca as suas fotos. Tu escolhe aí 5 fotos. Então fala tuas. como é que vai ser o meu, vai. Não, vai... aí a tua, por exemplo, vai ser uma foto fazendo uma coisa que tu gosta. Porque, sei lá, jogando um futebolzinho ali na areia, na praia, de biquíni. Porque daí já mostra que joga futebol, mas também já mostra um shapezinho ali com biquíni de oncinha que tu gosta de usar. Eu nunca usei biquíni de oncinha, mas eu tenho um. Viu, então? Ou uma outra foto, sei lá, andando de skate, que eu sei que eu gosto de coisas de fazer. Ou em alguma festa mais arrumada com algumas amigas. E aí as pessoas vão passar. Tem um feed, só que o feed não é vertical igual o do Tinder, o do Instagram. Aparece uma foto, de repente, de uma pessoa que é do sexo oposto, caso tu coloque que tu é heterossexual, aí ele te manda pessoas do sexo oposto. Se tu colocar que tu é homossexual, não manda do mesmo sexo. Daí tem o Grindr, né? Ou se tu colocar que tu é aberto, ele manda tanto masculino como feminino. E aí aparece uma foto de um X, uma pessoa que eles casaram contigo, e dependendo da tua localização geográfica. E aí, se tu gostou, tu desliza para um lado, que não sei se acho que a direita gosta e a esquerda não gosta. E aí tu vai... E aí, se a pessoa depois te viu também, tu apareceu no radar dela, e ela gostou também, se vocês dois se gostaram, aí, tchum, you got a match. You got a match. Aí... É bom isso. É um bom. lance que, né? É legal, pô. É legal. Pra várias pessoas que é melhor isso do que ficar saindo na rua e se expondo e... Saindo na noite, se estragando. Tem gente que não gosta, é que a gente... Eu, particularmente, eu gosto de sair na noite porque eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu tenho muito amigo, eu gosto de me divertir. Pra mim é o que vale, né? Uhum. Se rolar, rolou, ok. Mas, sei lá, tem gente que não gosta de sair de casa. Mas acho que pra ti ia funcionar, tu devia tentar. Ah, não. Tá, mas muita não... acomodação. Não, sério, Adri. Vamos fazer. Acomodação. Depois do podcast, eles vão fazer um perfil pra ti do Tinder. Sério? Caralho, ainda bem que filmou isso. Não, sério, agora tu vai ficar aí. Peraí, eu vou lá pegar um pano. Não precisa, mas... Olha, vai falando, vai se expondo aí, ó. Que me expondo? Sabia que ia dar merda isso aqui? Com tudo que eu tenho pra fazer... Idiota. Babei tudo. Vai se secando aí, se entregando que eu vou no banheiro aqui, ó. Quero um segundo de tu só se secando aí, agora. Vou contar histórias da tua vida. Porra, vai. Bom, eu vou seguir falando para não perder muito o foco do assunto que a gente já perdeu. A gente pulou de cannabis para Tinder, eu não sei como é que isso aconteceu, mas eu queria aproveitar que o Martim tá no banheiro e agradecer a oportunidade que ele tá me chamando aqui para estar conversando sobre isso, porque de fato é um assunto que me encanta, que todos os dias eu estudo e eu me encanto cada vez mais em ver que de fato eu consigo ajudar as pessoas. É muito gratificante quando tu vê paciente tendo melhora, assim. É mágico, é mágico. Claro, às vezes tem casos que a gente não consegue, tudo é multifatorial, né? Então, quando você pega um paciente desse tipo, tu tem que levar em conta a família, a doença, a alimentação, tratamento prévio, tudo isso. O que tá falando? Não, eu tô falando pra voltar no assunto, né? Tá. Porque... E eu agradeci também tu ter me convidado. Pô, que E eu isso, queria cara? dizer, é uma honra. Poxa, eu te acho um guri muito inteligente. Obrigado, Eu igualmente. gosto muito de conversar contigo. Então, pra mim, foi uma honra esse convite. Pô, obrigado. E eu também sempre quis... Fazer um Tinder pra você.
Não, eu já tive. Mas Não, nós vamos pra fazer... mim. Não, pra ti sim. Eu não vou fazer um Não, Tinder. eu queria desde agora te agradecer por proporcionar o melhor momento desse podcast até hoje. Estamos agora no capítulo 5 e esse foi o highlight máximo até agora. A guria se babou. Isso. E eu espero que... eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a pegar os episódios, como tem o vídeo, né? Eu vou começar a cortar. Nossa. Sabe que tem várias pessoas que fazem isso. Pegam esses episódios longos e cortam ali os pedacinhos interessantes e deixa como videozinho independente, sabe? Uhum. Isso vai dar um pedacinho daquele ali. Mas... A Rosinha sabe que você pegou uma toalha de banho pra ela? Foda-se. Tá. Vou contar pra ela. Pode contar, foda-se, não dá nada. O negócio é destruição mesmo. Mas o que eu queria dizer é que, pô, eu tô entrando em contato com todas as pessoas que eu me relaciono, que eu sei que estão dentro de algum assunto interessante. No teu caso, pô, eu nem tinha pensado diretamente em ti, mas depois que a gente conversou aquele dia e tu me contou sobre o teu envolvimento com as paradas de cannabis e tal, meu, eu achei muito interessante, porque fora esse meu amigo que eu te falei, que eu também quero convidar ele, eu não conheço gente que tá dentro dessa área aí, eu acho muito interessante, porque depois ainda dessa semana que rolou, interessante que a gente falou isso antes de rolar essa notícia. Exato. E, Coincidiu, né? Caralho, depois você mandou mensagem e falou, eu falei, meu, vai ser animal, porque é o momento, entendeu? Ficar falando disso à toa, às vezes as pessoas falam, pra que ficar falando tanto tempo de maconha, disso, daquilo, mas agora... tem muito preconceito ainda, tem, e é o que eu te disse lá no começo, não vamos nós misturar o assunto do recreativo com o medicinal, porque são duas coisas completamente diferentes. Enquanto a gente tá aqui falando de brincadeira, de fumar, de coisas assim, meu Deus. Tem gente que precisa disso para se sentir melhor. Eu preciso. Então, mas hoje o que é permitido é o uso compassivo, né? Por exemplo, pô, o cara tá ali, câncer, tá em fase terminal, tem dor, melhora a relação com a comida, melhora o bem-estar, melhora o humor, então vai melhorar a relação dele com os familiares, melhora o esquema como um todo. E eu sinto porque as pessoas não têm esse acesso. Enquanto isso, os médicos estão prescrevendo de uma maneira que eles querem... eu tô tentando, eu não gosto de botar julgamento em nada do que eu digo, seja da minha vida pessoal, seja de trabalho, ainda mais falando em público. Não é que eu estou julgando, mas eu acho que a maneira como a medicina se estabeleceu até hoje foi uma maneira onde é só estimulado a venda, só se prevê o lucro. Então vai lá o representante no consultório do médico, ele empurra aquele medicamento, ele diz para você escrever XYZ para tal público. O médico nem pensa, ele não pergunta, não faz a anamnese. Então a medicina ela tem que evoluir de uma maneira diferente. E como a utilização do extrato de cannabis, ela é uma coisa que você consegue individualizar muito mais. É verdade. Tu consegue olhar o paciente como todo, você tem uma melhora em vários aspectos, né? E você consegue, por exemplo, nos 15 primeiros dias, você tem que fazer um período de adaptação, porque a dose que para ti é 25 miligramas, para mim pode ser 800. Não, com certeza, isso de tolerância é uma coisa que deve ser levada em conta. Os médicos me perguntam, Adriana, eu tenho um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Quanto que eu utilizo de extrato de cannabis com ele? Olha, doutora, a gente não tem como saber por hora. Tu tem uma janela terapêutica que fica entre... Como que vai saber? Entre 25 e 100, só que a gente só vai conseguir ver isso depois de começar o tratamento. Tem que mini dose subindo, né? Exato. E daí, como tem pacientes, eles já utilizam outros medicamentos, tu tem que ver se não vai ter interação medicamentosa, se tu conseguir desmamar ou não. Cara, isso é foda. Esse negócio da dosagem, como eu falei, é uma coisa que só quem usa sabe, né? Quem não usa, ou principalmente quem tem aquele medo, já vai entrando na parada negativamente. Então tem que ir aos poucos, criando essa tolerância. Até às vezes quando tem uma pessoa que não fuma, ou que nunca fumou, que fuma pouco, fala, vamos fumar, e o cara quer fumar como uma pessoa que está acostumada a fumar diariamente e fuma um cigarro de maconha até o final,
e o cara acha que é normal. Ah, não, você sente Daqui a bem. pouco o cara tá deitado no chão ali, delirando, passando mal, falando, me leva pro hospital. É muito Quem nunca teve um amigo que falou, fácil. me leva pro hospital? É. Cara, relaxa, toma um copo d'água que acabou. Não! É muito fácil tu passar da dose, porque entre a aplicação, seja pela via inalatória, seja pela via oral, a aplicação inicial e o início da ação terapêutica, você tem um delay, né? Então a pessoa acha que não tá funcionando, só que de fato demora um tempo. A via inalatória, agora eu não me lembro, mas a via oral demora de 1 a 2 horas. Então você tem, e também você tem uma ação mais longa, ela tem uma meia-vida de 6 a 8 horas. Então, né, por isso 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia. Por isso que a gente toma, tipo, paracetamol, né? Sim. Com relação a ingerir os edibles, no caso, os comestíveis, que tem vários formatos. Sim, os edibles. Exato, edibles. Não sei se eu tô certo, porque eu também não sou especialista, mas pelo que eu entendi, e eu até queria saber o que tu acha disso, óbvio, se as pessoas que comem um brownie, um space cake, essas paradas, essas balinhas, afeta de uma maneira diferente. Além do tempo que demora pra atuar, que tu falou até de 1 a 2 horas, atua diferente no corpo. É uma coisa que demora mais tempo pra passar. Tá entendendo por que tem que ser o extrato da planta? Não, mas onde eu quero chegar é que quando tu tá ingerindo mais do que tu processaria fumando, porque quando tu fuma, tu tá queimando. Então não é por isso importante você estabelecer a dose. Você vai fazer o início de ação, você tem que estabelecer. Daí eu sempre digo assim pro paciente, a única pessoa que vai conseguir ver qual é a dose é você. Porque você que vai saber se melhorou o teu efeito. Tá, se eu tô falando com um paciente, que às vezes a gente fala com uma pessoa com dor crônica. Sim. Né? Uhum. É você que vai saber se parou tua dor, se melhorou tua dor, se tu precisou tomar um outro medicamento mais forte ou não, né? E é só você que vai dizer como é que você tá se sentindo. Porque com o extrato da planta toda, você vai ter ali uma reação adversa que é muito leve, que a gente chama de efeito muscarínico, que é olho seco, boca seca, visão turva, entendeu? Boca seca, conheço? Daí tu baixa uma dose, porque daí tu vai estar tendo resposta, tu vai estar tendo benefício, só que você não te faz mal. Daí tu mantém ali por um tempo. Pode crer. Porque a dosagem é só assim mesmo. Tem que ir alto e tem que ir vendo a resposta da própria pessoa. Pô, é verdade. Mas isso aí, com o avanço desse processo, vai começar a criar essa metodologia que, na verdade, já é conhecida, porque em outros países já existe, né? Então... hoje, eu desenvolvi um guideline com base em informações de prática clínica da minha equipe. Tu entende? Isso tá rolando e tá rolando com advogado faz muito tempo. Como é que eu vou divulgar aquilo se de fato não é uma coisa que foi protocolada por alguma instituição? Hoje eu utilizo muito de referência a Universidade Johns Hopkins, que eles fazem muito estudo e tem muito paciente nessa área. Inclusive, eles têm uma associação, o nome é Realm of Caring, né? Onde eles tentam protocolar algumas coisas. Eu utilizo eles como base, na minha prática clínica, né? Tu tem que te basear em algum lugar. Como não? Eu quero guardar aqui. John Hopkins, eu posso te mandar depois. Sim. Só pra ter... É uma universidade nos Estados Unidos. Não, já era só pra ter ali, pra depois dar uma olhada, porque é bom saber de uma instituição assim... de respaldo, realmente, que tem pesquisa por trás. Eu tenho alguns outros comentários, eu acho que é interessante. Claro, que eu manda vou bala. fazer, porque foi coisa que eu acho que era legal a gente ter falado e não falamos, tá? O primeiro, 25% de redução de suicídio depois que foi descriminalizado a cannabis nos Estados Unidos. 25%. 25% de suicídio, que não é exatamente um suicídio. Eram usuários de benzodiazepínicos e de opioides. Calma aí. Benzo? Fala de novo. Benzodiazepínicos. Nossa, tá. Tá? Que é aquele remédio pra dormir. Sabe? Sim. Não sabia que esse era Você lembra? Como é o nome daquele cara? Ele é super bonitinho. Ele fez aquele filme que eu amava. O
10 coisas que eu odeio em você. Ai, caralho. Ele foi o Coringa também. Heath Ledger. Tu lembra? Sim. Que ele morreu dormindo. Ele morreu de overdose. De overdose, de benzodiazepínico. Ele tomou muito medicamento, ele errou a mão. Daí o que acontece? Igual o Michael Jackson, igual o Prince, igual esses caras tudo aí. Calma. Esse eu não me lembro do Prince, do Michael Jackson. Eu tinha um problema. O buraco do Michael Jackson era bem maior. Não, mas eu tô falando... tô falando com relação ao motivo da morte. Uhum. Cara, sério. Ai, eu vou te explicar. Então vai, quero saber. Ó, esse é o efeito já... Paga essa merda. Depois vamos ver a Adri no começo do Warcast e depois no último minuto. Eu cuspi no teu chão. Cara, eu te falei, foi o highlight. Tá, olha que interessante. Melhores momentos. O cara, ele morreu por overdose de benzodiazepínicos. Ele errou a mão. O que acontece? O palato mole, tu sabe o que é o palato mole? Uhum. Ele relaxa tanto. Só da boca pra quem tá ouvindo. Ele relaxa tanto que ele obstrui aqui, ó. A pessoa não respira mais. Porque fecha pela inflamação. Relaxa. Ah, relaxa? Não, relaxa. Porque você relaxa muito. Tipo engolir a língua, basicamente. Tampa assim, obstrói. Exatamente. Então, teve essa redução de 25% nos Estados Unidos desse tipo de suicídio. Por quê? Porque as pessoas, elas viam que elas não precisavam de um remédio que fosse tão forte, tipo um benzodiazepínico. Elas conseguiam controlar o problema delas com o cannabis. Poxa, tem noção do que é 25%? Eu acho coisa pra caralho. É muito. É um quarto do... Mas tem outro lance. Os Estados Unidos... E eu vejo isso ocorrendo no Brasil também. O lance dos Estados Unidos... Até pra galera do marketing aí que tá escutando. É que foi a primeira vez que uma droga, um medicamento... Droga / medicamento, chame como quiser, uma medicina... Ela teve um sucesso de vendas, aonde o formador de opinião e que de fato foi atrás e que movimentou o mercado foi o consumidor final, não foi o médico. Ah, pode crer. Entendeu? O que era o lance todo? Tá, o cara vai lá e inventa um medicamento que nem aconteceu. Que era para anti-inflamatório, só que daí pagaram lá o estudo científico e daí eles viram que esse medicamento ele causava um problema bizarro de coração, sabe? Não é isso, tá? Mas daí os médicos começaram a prescrever aquilo com base naquele estudo ali que a indústria farmacêutica mostrou para eles. Sim. E não, dessa vez o que está acontecendo? A população, o ser humano, a sociedade, o humano, ele está buscando uma terapia num lance que é totalmente natural. É verdade, não é o conselho de medicina que está tentando passar a parada. Quem está pedindo é o povo, né? Quem está pedindo é o povo. É verdade, pensar dessa maneira, se for ver, realmente... Martim, eu me criei numa família de médico. Então, sabe, o assunto da mesa ser medicamento, eu vendo minha família inteira sempre girando em torno de medicamento, e eu curtia ler bula de remédio. Daí chegou ali na hora de me formar, eu devia ter feito design, sabe que eu gostava de desenhar e tal? Sim, eu vi os desenhos, lindos desenhos. Obrigada. Até deveria ter trazido, eu quase te falei pra trazer os teus desenhos, mas... Vamos fazer com os desenhos quando a gente fizer o de alucinógenos. Exato. Tá bom. Eu vou ter que, mas eu vou estudar para fazer o de alucinógenos. Tá bom? Tá? Deixa eu estudar mais. E daí, cara, eu não entendia como aquilo. Como é que a pessoa precisava depender de um lance, não podia. E como assim? O ser humano não pode simplesmente ser saudável. Ele sempre tem que estar doente. Isso quando tu lia as bulas? Não, isso na minha primeira infância, ali, adolescência, questionando o meio que eu estava me criando. Que provavelmente era um meio mais adentro disso tudo que a gente está comentando do que o teu. Sim. Cara, tá, beleza. Tá, daí eu ia fazer design, não sei o quê, daí eu fiquei com, sei lá, meio perdida ali. Você tem 16 anos, você só quer... Era a época da rave. Sim. Entendeu? Tá ligado? Aquela época foi... E, dark.
eu amava química. E tinha todo esse lance que era uma questão que me vinha pululando na minha mente. E daí eu, vou fazer farmácia. E fiz farmácia. E quando eu me formei, cara, eu odiava aquilo, porque a coisa que eu mais odiava na minha vida era a indústria farmacêutica. Gente, eu posso falar isso? Dá pra cortar? Não, já era. Eu preciso pagar minhas contas. Não, já era. Mas hoje tu faz parte dela com orgulho. Mas é minha ideologia. Não, assim, ó, eu não tenho faz vergonha parte de dela ser quem com eu sou. orgulho, claro. Eu sou uma pessoa... Tu sabe muito bem, eu sou transparente, eu sou franca, mas eu preciso da abertura do outro também pra poder ser franca, né? Não, lógico, pra isso que existe esse espaço. Mas eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Mas tu cresceu já no meio de ver isso tudo, tipo, teu pai é médico. Daí eu falei, eu não quero trabalhar com isso. Imagina, deve ser, tipo... Daí eu comecei a trabalhar com marketing. Sempre tive um tino comercial bom. Daí depois eu me apaixonei pelas medicinas naturais, comecei a trabalhar com medicinas naturais e cá estou trabalhando com cannabis medicinal. Claro. E falando de cogumelo para tratar depressão. Sim, mas isso aí já é normal em países mais avançados. Então, na verdade, tu tá preparada para um momento que, na verdade, tu tá visualizando uma coisa otimisticamente, digamos, que pode ser, tem chance, uma grande chance de acontecer. E aí tu vai estar posicionada num lugar muito bom, porque tu já vai ter um conhecimento, já vai ser um representante daquilo. Então, parabéns, eu queria estar assim, nesse meio aí também. Pô, as pessoas que eu vejo que estão inseridas... Pô, obrigada. Hoje me brilha o olho, mas... Te brilhou literalmente. Foi complicado. Eu tô te contando uma história ideológica que eu cheguei até aqui. Lógico. Então, pra mim, tem um significado importante e intenso. Por isso que eu também tô te agradecendo, porque aqui é uma coisa... Eu posso estar falando aqui... Eu nunca vou ter oportunidade de estar falando sobre mim mesma. Mas isso aqui é um desabafo também. Desabafo. Claro, não, digo, esse formato é pra isso também, sabe? Falar tudo que tu quer falar e mais um pouco. Então, pode falar. Quando vem aqui alguém, eu falo, cara, fala tudo, não precisa resumir. E, eu acho também, na verdade, também queria te agradecer por vir, por ser tão positiva com relação a isso. Eu tô achando muito produtivo também até agora as experiências que eu tô tendo, todo mundo tá sendo muito legal e tô me surpreendendo, entendeu? Porque eu acho que você arrasou. Aquele dia que você me falou, eu falei, é a tua cara, isso aqui é a tua cara. Não, mas tu não acha que pra interação entre pessoas que já se conhecem ou que não se conhecem, por exemplo, imagina, agora eu tô falando disso contigo, né? E aí, depois, se eu quiser convidar alguma pessoa, vamos supor algum colega teu de trabalho, alguém que é um pouco mais... Ou em outra fatia do mercado. Claro, né? mas tem... E aí depois eu falo, tem um amigo que tem um podcast, ele queria... Tu fecha esse contato. Daí eu convido outra pessoa. E são temas, tu pode falar com alguém sobre estratégia mas o que eu quero dizer, negócio. Mas o que eu quero dizer é que tu já veio aqui e então a gente já falou sobre esse assunto. Então já dá pra ver que a gente já tem uma base disso. Então a pessoa vem... Entendeu? E fundamento. Não. E a pessoa vem e acredita mais em mim pra eu chamar. Por isso que eu tô falando. É diferente do que eu chegar agora, ligar pra todas as pessoas que eu gostaria de ter e chegar e falar, vem, mas esses caras vão achar que eu vou vir aqui ficar perguntando um monte de coisa invasiva, quando na verdade não, eu só admiro o que a pessoa faz. Te dá maior credibilidade. Então eu chamando pessoas diversas e principalmente meus amigos com os quais eu já tenho certa intimidade pra falar sobre esses assuntos. E como eu conheço um monte de pessoas interessantes, eu acho que só nessa primeira onda eu já vou acumular tanta coisa legal, entendeu? E, eu tô empolgadão com isso. E, eu acho que, deixa eu ver, já estamos aí 2 horas, meu. Já falamos um monte de coisa legal, eu acho que... Pensar se tem mais alguma coisa pra falar. Não, na verdade eu queria outra coisa, queria que tu falasse se tu tem algum trabalho que tu divulga ou algum órgão que tu acha que te representa, pra tu falar para as pessoas entrarem e verem como referência. Não sei se tu quer dar o teu Instagram, se tu quer dar o teu e-mail, alguma coisa. Na verdade, hoje eu tenho muito orgulho da empresa que eu trabalho, porque eu entendo isso, a gente conversa sobre isso, que eu tô auxiliando a crescer não só uma startup, que foi a pioneira do mercado, assim como eu estou colaborando para constituição da história da cannabis no Brasil. Porque é uma temática que chama atenção. Eu voltando lá no consumidor, que eu não tinha... a pessoa, né? Para todo mundo é um assunto tabu, é um assunto interessante, né? E eu entendo que eu esteja ajudando pessoas também. Com certeza. Então, hoje eu trabalho na Indeov, né? É uma facilitadora de cannabis medicinal. Nós somos uma equipe multidisciplinar, então tem vários profissionais da área da saúde.
inclusive, uma médica que eu trabalho junto, que é minha parceira, a doutora Carolina Nossetti. Eu gosto muito dela, tanto como pessoa como profissional, respeito muito a trajetória dela. E tem a CEO da nossa empresa também. Você estava me falando que tu ainda vai receber uma pessoa daqui a uns dias para falar também que tem sobre empoderamento feminino e tal. Isso. Que ela, para mim, ela é uma figura muito importante de empoderamento feminino, porque eu conheço, ela já me contou um pouco da trajetória dela e é assim, de fato, espetacular. Eu acho que ela representa nessa questão da mulher hoje, trabalhadora, etc. Eu sou bem honestamente, empoderamento, esses são assuntos, são temáticas que não me despertam interesse. Só que eu, como uma pessoa que pensa, eu tenho um olhar, né? Eu tenho uma visão. Acho que hoje é uma coisa importante. A mulher, a gente sabe a história. Até chegar onde foi um pouco mais difícil do que pro homem e tal. Mas vocês têm uma... Eu acho que, falando sobre isso que tu acabou de mencionar, eu acho que tu, como mulher, também representando isso, a cannabis, ou pesquisa de cannabis, digamos, é um exemplo, porque tem uma amiga nos Estados Unidos que, de repente, ela se transformou numa influenciadora cannabis. Ela entrou de cabeça, foi morar numa fazenda lá com os caras, e ela só tem um Instagram cheio de coisas relacionadas, tá nas fazendas, ela é meio política, ela gosta de política, então ela sempre tá nos debates. Agora tá tudo legalizado, então, mas eu vi ela crescer nisso. Eu acho que a mulher, ela tem uma vantagem em representar coisas como isso que faz com que a coisa seja menos negativa. Se fosse um cara ali com um baseadão falando, maconha é de boa, eu ia falar, cara, sai fora, meu. Você acho que pra mulher fica mais angelical, sei lá, não sei. Eu até a gente pode procurar esse dado, mas a Camila sempre fala muito, eu não sei se é 80% ou... Cara, o lance assim é alto, das pessoas que trabalham com cannabis são mulheres. Exato. É lindo isso. A mulher... Eu não sou feminista, não tô defendendo mulher, não tô defendendo homem, até porque eu acho que todo mundo é igual. E que mulher e homem existe porque é um lance de sei lá, bicho, né? É tudo é tudo igual, cara. Tem que ter um, tem que ter A e tem que ter B, pronto. Claro. Entendeu? Esqueci o que eu tava falando. Era bonito. Caralho, esse é um efeito negativo. Calma. Eu só não vou voltar aqui não dá porque não dá pausa. Bom, eu sei, peraí, eu já vou lembrar. Vamos comentar quanto tempo a gente demora. Isso é... Cara, eu não lembro o que tu tava falando. Deu branco também. Sobre... Tá. Lembrei. Tá. Ai, peraí que... Lembrou o que é, então? Lembrei. O lado direito tá ao contrário. Isso aí. Gostei que a cor de rosa. Do que tu tá falando? Homem Isso tem melhor habilidade pra matemática. Isso é comprovado por estudo. E mulher tem na relação da área das humanas. E eu acho que essa transição, inclusive se tu for... Tá, tô jogando aqui, estamos tateando, tá? Mas olha só, olha toda a história da cannabis desde lá do início, que era uma planta medicinal, que as pessoas usavam para medicina. Daí ela foi descrita, até a proibição, daí tem o lance da indústria, daí tem o lance do estudo. O sistema endocannabinoide, que é o sistema do nosso corpo que corresponde com os fitocannabinoides, ele foi descrito em 83 ou 88, ou é 83 ou 88, por uma mulher, inclusive. E foi daí que o lance começou a ficar bom. Porque a mulher consegue fazer mágica. Não foi porque ela era mulher. Eu acho que sim. Tá, podia ter sido um cara, anyway. O Buda descobriu, sabe? É que eu quero dizer que é recente. Sim. Se foi 83, foi ano que você nasceu? 84. Tá novinho. Quase. Novinho, Hoje tenho 35. Eu sou 87. 87, é igual ao meu irmão. Eu e o Agus, a gente é taurino. É verdade. A gente nasceu bem pertinho. É verdade, vocês têm a mesma idade. Aí, legal, pronto. Tá, enfim. Daí... Se tu for observar toda essa trajetória, e agora essa questão que de voltar o olhar para a planta, porque ela foi endemonizada, né? É verdade. Durante toda a nossa geração, a gente achava que era coisa de hippie. Do demônio, literalmente. Do demônio. Do demônio. Claro. E então tem todo esse lance de resgate que eu acho interessante ser as mulheres estarem
tomando conta disso, porque elas são mais apaziguadoras, Sim. humanitárias, e até hoje a gente só teve muita figura masculina. O que a gente teve? Guerra, enfim... Eles estavam salvando os melhores para as mulheres. A guerra é As uma coisa ferramentas. muito masculina, porque até deve ter tido ali uma guerreira ou outra, mas geralmente... Um dia vai ter o dia de Santa Adriana, que foi a mulher que foi lá com a espada e falou, legaliza essa porra, pá! Eu vou fingir que eu vou... Risco o comentário. Pi. Não, mas é verdade. Mas é que é bonito esse lance que eu tô falando. Porque... Eu tô complementando coisa que eu positivamente, não tô acredito. brincando, tô falando sério. Que é uma também. coisa que eu acredito. Eu acredito muito na franqueza, se as pessoas trocam ideias, são francas umas com as outras, né? E se elas de fato se permitem e se conectam, seja no trabalho, se tu tá afim de trabalhar, se tu não tá afim de trabalhar, outra pessoa não vai conseguir trabalhar contigo. Se uma não quer, duas não fazem. Então, eu acredito muito nisso. Então, é uma questão mais de bondade e tal. E é outro, voltando à tua pergunta, outro motivo pelo qual eu me conecto com a empresa. Porque as nossas ideias ali dentro, elas são de fazer o bem. Claro, a gente tem que fazer isso render, porque é uma empresa, todo mundo precisa... Eu preciso comer, todo mundo ali dentro precisa. Mas... É um lance bonito, não se tá fazendo nada querendo se passar por cima de alguém ou querendo brigas, lutas, não. É para ser um lance, uma transição tranquila, tudo na paz, harmônico. E eu acho que a cannabis está muito relacionada a isso, com harmonia. Sim. Você não tem como ser desarmônico. Com certeza, é uma coisa muito harmônica. É harmônico. Mas tu tava falando de como tu gosta de ser uma mulher e de tudo, tu falou que tem as outras mulheres na empresa e tu tava falando sobre a empresa em si, terminando de falar sobre o serviço. Já falou tudo que queria falar sobre isso? Algum contato, alguma coisa? Tu quer passar? Insta? Sim, abre o site da empresa. Isso, vamos abrir. Eu não quero passar meu Instagram, não. Não quer? Não. Tá bom. Então fala. O site. Indeov.com. Soletra. I de índio, N de navio, D de dado, E de elefante, O de ovo, V de vaca. Indeov, assim? Isso, .com. .com. Inclusive, então a gente representa ali duas marcas, né? Que é a Charlotte's Web é a mais vendida nos Estados Unidos. Que é o caso da menina Charlotte. A menina Charlotte, ela tinha uma doença, a mãe dela foi lá pedir para os Stanley Brothers, que eram o pessoal da plantação, para fazer o extrato para ela. Daí coincidiu também com a época da regulamentação lá e tal. Pô, que daí massa. os Stanley Brothers fizeram a Charlotte's Web. E eles têm, assim, não me lembro se é a quarta ou se é a sexta maior empresa de capital aberto, de ações, né? Nos Estados Unidos, do mundo. Pô, que massa. Eu tô vendo olha aqui. ali, ó, tem um negócio da ONU, olha ali que legal. Sim. E esse Accelerate V2030 é um programa da ONU. A gente acaba fazendo todo esse link. Então, os pacientes procuram, a gente acaba conectando com o médico, ou vice-versa. E daí a gente faz toda o trâmite, né, na Anvisa. E daí o que eu faço, assim, trabalho mais com relação a dar instrução pro médico, assim, né? De como aplicar, como fazer. Daí, às vezes, a gente acompanha paciente também, se necessita, né? Pô, que massa esse papel. Tu realmente tá representando... E, eu gosto muito de escrever, né? Então, eu faço bastante conteúdo científico. Eu escrevo documentos científicos. Hoje, e eu, claro, eu já publicou alguma coisa? Tipo, na internet? Eu li. Eu tenho capítulos de livro publicado, artigos científicos publicados. Que legal, meu. Pô, e nesse assunto ou não? De cannabis nunca fiz nada. Sabe por quê? Fico um pouco... Até não queria falar isso, porque não quero desestimular ninguém, mas pra mim não estava fazendo sentido eu gastar eu precisava de mais horas durante o meu dia, né? Eu trabalho e produzo bastante. Gastar meu tempo fazendo alguma coisinha ali nos moldes que a sociedade pede e, de fato, não tá ganhando um dinheiro ou não tá curtindo aquele lance que eu tava trabalhando, ou eu ficava sem tempo. Hoje eu tenho um estilo de vida
que eu não vou tirar minha prática esportiva diária, que é uma coisa que para mim é medicinal, né? Claro. Eu gosto eu tenho uma doença, eu preciso comer de uma determinada maneira, tá certo? Assim, não vou morrer, mas eu gosto de comer saudável. Não, claro. Né? Eu gosto de fazer minha comida, eu adoro cozinhar, eu amo cozinhar. Então eu tenho minhas coisas, né? E daí dessa maneira eu não acho que fica mais bacana trabalhar. Eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz também. Claro, não. Eu acho que tem que se orgulhar do que tu tá, no lugar onde tu tá agora, que nem eu falei antes ali. Tem o potencial de aquilo virar uma coisa muito grande, sabe? E tendo pessoas como tu e como empresa com esse tipo de pensamento, eu acho que pode ajudar muito, sabe? Melhor do que chegar no momento e não ter esse tipo de pessoas. Cara, a ideia é ajudar. Sabe? A ideia é ajudar. E vocês estão tipo consultoria mesmo, ensinando como fazer todos os processos. Tem os cursos, tudo. Agora eu quero me envolver mais nisso. Eu já dei aula também numa pós. Que legal. Tu deveria fazer algum contato para dar... Bom, aqui no podcast, tomara que as pessoas ouçam isso, mas aqui, já que tu tá aqui em São Paulo, às vezes tu tem contato em dar alguma palestra sobre isso, ou ir em alguma palestra sobre isso. Tem gente falando sobre isso em algum lugar ou não? Tem, pra caramba. A gente faz curso, né? A gente divulga. Pô, massa. Seguir lá o Instagram da Endeavour, tem outras, eu também não quero, tem outras empresas que fazem a mesma coisa, etc. Não, mas aqui que tu representa é a principal que a gente tem que mencionar aqui. De certa maneira eu tô envolvida no trabalho, então a gente divulga também no Instagram. O Instagram é bem legal, tem bastante informação, depois segue o Instagram ali. Qual que é? Vamos entrar aí. Entrei. Endeavour. Endeavour, assim? É com I de índio. Endeavour. Oh, caralho. É difícil, hein, Martim? Tá todo mundo vendo isso aqui. Acessa o Aí, ó. Endeavour Brasil. Então, é um mercado que tá muito instável, né? Mas eu gosto disso. Eu gosto de desafios. Cara, que legal isso aqui, meu. Eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Tem meu colega, o Wild, nosso Wild arrasa. Esses são os produtos, ó. Que legal, hein? E tá bonito, né? Pô, tá muito bonito. De olhar. Tem que ser, né? Não dá pra vacilar nesse... Tem uns textos que explicam ali sobre as doenças neurodegenerativas, por exemplo, como é que é a aplicação, ó. Cannabis medicinal pode ajudar quem tem Alzheimer. Pô, que legal, meu. Pô, tomara que isso aqui ajuda, bombe. Viu? Pra quem tem Alzheimer, eu vou seguir também aqui, porque eu tô... Pô, que massa, meu. Massa. Vamos encerrar. Então é isso aí. Pô, obrigado. Obrigado mesmo por vir. Vamos continuar agora. Vamos tomar uma pinga agora, um whisky pra celebrar. Eu não bebo. Você também não. Então, mas vamos fingir que a gente vai lá fazer isso agora. A gente pode fumar outro. Tá bom. Obrigado aí, galera, que tá ouvindo. Valeu. Quem quiser ver, tem no YouTube. E é isso aí. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Boa, Adri. Foi engraçado, né?